Salve, salve! Começando aí mais um Aldesmoke Brasil, estamos de volta e nada mais, né? Não podia voltar, chamar um dos meus convidados favoritos, um dos que eu comecei com o episódio pioneiro e o meu episódio favorito com o Oh, Marquinhos. que isso, Tudo bem, irmão? tudo meu. Como é que Tudo você tá? bom, Muito figura? bom te Como é que receber você de tá? novo. Que Muito isso, bom prazer é estar de todo meu. volta com você aqui. É isso, prazer é Meu, absolutamente meu. pô, que legal. Pô, o que você tem feito, cara? Tipo, é, pô, Cara, você foi uma pessoa que me inspirou muito para fazer esse podcast, tanto oh, para o primeiro episódio, quanto para voltar também. legal. E eu queria te perguntar, Marquinhos, você ficou tá um tempo fora da questão de conteúdos de Uhum. esportes, porque foi uma coisa que também me inspirou muito a fazer o podcast que eu faço. E eu queria te perguntar, cara, o que você tem feito? Você tá sumido, cara, não tem postado mais nada. Pois é, eu realmente, a gente parou, né? A gente tinha o Big Two Pod, que éramos eu e o Gabriel Veronese Live Basketball, foi muito legal. Foi, a gente teve problemas com Live Basketball mesmo, um monte de gente acabou saindo do canal. E aí foi difícil retomar a rotina, né? Eu tenho passado por trabalho, eu tenho que me dedicar muito, né? Quer dizer, eu trabalho hoje em dia com marketing e relações públicas, trabalhei com Huawei, com Adidas, agora estou com marcas como Fujin e Camil. São marcas que demandam muita atenção, muito tempo para trabalhar. Então, para você parar e criar conteúdo, que é pesquisar, roteirizar, não é ficar traduzindo coisa que gringo faz no TikTok, não. Fazer conteúdo mesmo requer parar, pensar em o que você quer comunicar. E eu confesso para você que nos últimos tempos eu tenho um pouco refletido sobre o que eu quero contar e para quem eu quero contar. É até uma parada legal, enfim, vou começar esticando aqui minha participação. Minha primeira participação eu vou esticar, mas é porque recentemente, né, acho que foi quinta-feira que eu tive numa ação de União Café, e eu tive a oportunidade de bater um papo durante, sei lá, quase 3 horas com o Chico Felice, que é o cara responsável por aquele podcast, que inclusive ficou bem famoso, que é o da Mulher da Casa Abandonada. Não sei se você chegou a ter contato com isso. Eu acho que uma mulher que ficou 20 anos numa casa, não, que é Isso, pelo acho FBI, que é essas coisas. Higienópolis, eu acho, É. né? Isso, enfim. Ele tem outros conteúdos muito legais, né? Que eu sei que esse é um que quando você menciona, as pessoas falam, esse eu ouvi falar, ou esse eu conheço. E ele é um escritor, ele é um jornalista, enfim. E, cara, a gente bateu um puta papo e ele falou uma coisa muito legal sobre... na verdade, era uma ação da marca que propunha conversas que conectavam pessoas de maneira inesperada. Estávamos ele e aquela Tina Caramba, que fez Big Brother, que é de Angola. E eles começaram a trocar uma ideia e foi muito bacana que em determinado momento eles falaram, cara, eu sentia muita falta quando eles escreveram os livros deles, né? De falar sobre mim ou sobre algo que bate em mim, ressoa em mim e que eu espero que ressoe em outras pessoas também e de repente nisso encontraram comunidades. Então, o Chico é um cara que escreve sobre comunidade LGBT e sobre jornalismo, sobre cultura, investigativo, quer dizer, tem várias coisas muito bacanas que ele faz e ela contando também as coisas que a conectam a Angola, a ancestralidade, Brasil e tudo mais. E aí fiquei muito tempo conversando com ele e fiquei pensando, cara, com quem eu quero falar e o que eu quero falar. Porque o esporte faz parte de quem eu sou. Mas eu também tenho outros interesses. Eu acho que é como as nossas conversas que fluem do hip hop ao esporte, filosofia de vida, questões de saúde mental. E aí eu comecei a tentar refletir nos últimos tempos. E eu tô nesse momento agora de entender o que eu quero falar e para quem eu quero falar. Porque eu acho que é muito importante que as coisas que a gente fala, por mais que a gente tenha que pensar num algoritmo ou trabalhei muitos anos em redação, sei que tem audiência, tem pesquisa de produto. A verdade é que eu acho que a gente, como indivíduo, precisa ser muito genuíno e verdadeiro para se conectar com gente que tem a ver com a gente também, Exatamente. entendeu? Na produção do nosso conteúdo, naquilo que a gente fala, nas nossas amizades. E é bem nesse momento que eu tô, de refletir sobre o que eu quero falar e para quem eu quero falar, porque o esporte faz parte de quem eu sou, inegavelmente. Desde que eu me conheço por gente, eu tô envolvido com o esporte. Mas eu tenho outros interesses também, e é isso que eu quero entender. Com quem eu falo, de quem eu vou ouvir boas histórias. Eu juro pra você, nos últimos anos eu tenho pensado muito em voltar a fotografar profissionalmente e estabelecer conversas. Algo como o que você faz aqui no Aldo Smoke, trazer pessoas para conversar de assuntos diversos e aí se conectar com essas pessoas e criar conexão com uma audiência que vai vir e falar, caramba, muito legal isso que esse cara tá falando. Nem eu conhecia ou não sabia sobre esse assunto, quero saber mais. E é isso. Nossa, show, da hora. Porra, eu nem sabia que você fotografava, você já tem algumas coisas Sim. profissionais? Já, eu fotografei durante muito tempo profissional, em eventos, eu já fiz ensaios fotográficos também. E aí a fotografia para mim sempre foi uma parada muito legal, porque logo no começo, quando eu comprei, era para justamente registrar. Acho que como aquela Vivian Maier, que é uma fotógrafa antiga, famosa, não sei se sabe, essa história é boa também. A Vivian Maier era uma empregada doméstica
que cuidava de criança, ali meio babá, meio empregada doméstica, e ela fazia uns passeios por Nova York tirando fotos, e ela registrou Nova York nos anos 50 ou 60, eu acho, e ela foi registrando Nova York em vários lugares ao longo de muito tempo. Ela nunca ficou famosa. Essa mulher morreu, ou ela já estava bem velha, quando eles acharam um armazém com os negativos. E aí ela foi reconhecida como uma das maiores fotógrafas do tempo dela. Uma pessoa que contou história, que mostrou como foi a evolução daquela metrópole. Uma parada muito louca. E ela nunca tinha sido famosa por aquilo, nunca tinha se autodenominado fotógrafa nem nada. Mas ela tinha esse poder de registrar situações ordinárias ou comuns, mas de maneira muito bela, de enxergar o belo nessas coisas. E eu tenho muito essa relação com fotografia, sabe? Então, mais que os ensaios e os eventos que a gente já sabe, um casamento, um evento institucional, fotografar coisas simples, sabe? Um casal num banco, criança, essas coisas são muito legais. E eu acho que ajuda também a aliviar um pouco dessa ansiedade, dessa velocidade absurda que a gente tem que trabalhar. A minha relação com fotografia é essa, de aliviar a atenção. Você fica prestando atenção nos aspectos técnicos, na história que você quer contar na foto, e relaxa um pouco, sabe? Larga o celular pra lá, hora extra, trabalho, filho, você consegue relaxar e criar uma história num clique. É muito legal Eu isso. entendi. Pô, mas né, nessa questão das fotos, tipo, o que te inspirou a você voltar para isso? Porque você fazia os seus conteúdos antigamente, um tempo você parou por conta de consumir várias coisas, trampo, tal. O que tá inspirando você para arrumar tempo para você ter isso? Porque, querendo ou não, tipo, eu tenho um podcast aqui, e eu também trampo por fora. E eu fico pensando, falei, cara, como é que eu vou ter tempo de tal? E tem que chamar a pessoa, porque pra gente fazer aqui já foi difícil. Sim. Entendeu? E como é que você, tipo, consegue organizar essa questão? Cara, eu vou te falar que tem sido difícil, mas é isso. Eu tô bem nesse momento de refletir e começar a experimentar algumas coisas que talvez me tragam um prazer. Então, eu, na verdade, tô passando por um momento que eu acho que de reconexão. Você lembra, né? Eu trabalhei muitos anos na ESPN, depois que eu saí da ESPN eu fui trabalhar em agências, e eu confesso que nesse meio tempo eu me senti mais desconectado das pessoas, e uma série de questões de vida pessoal também, enfim, a minha relação com a minha filha é super próxima, mas enfim, há uma batalha para que a gente fique ali todo dia próximos, na criação e tudo mais, e eu sinto que eu fui me dedicando muito a outras coisas e pouco a mim. E eu tô nesse momento de reconexão. Então, durante muito tempo, eu sempre fui muito conectado em fotografia. Até 5, 6 anos atrás, eu fotografava várias coisas. Saía na rua fotografar, tirar foto de amigos, de pessoas, com câmera mais profissionalzinha mesmo. E aí eu parei. E a câmera ficou lá, pegando pó um tempão. Nos últimos tempos, através do celular, eu tenho começado a tirar fotos dos meus animais de estimação, algumas coisas assim, porque eu acho que vai me relaxando, sabe? Então, eu não diria que é nenhuma inspiração. Eu acho que é uma tentativa minha de me reconectar com alguma coisa que diz respeito a quem eu sou. Eu acho que até certo ponto eu ando falando um pouco mais profundamente, eu acho que eu ando num papo de reconexão comigo mesmo e com algum tipo de ancestralidade. Eu ando tentando resgatar um pouco de quem eu sou, porque eu acho que a gente tem ali uma linha, né? Uma minha mestra que eu acho que ajuda a gente a se formar, entender quem a gente é. Mas eu acho que tem um aspecto muito interessante que a gente também... O Otávio de agora não é o mesmo Otávio de 5 anos atrás. Então, de que forma que esse Otávio continua conectado com o Otávio criança, com Sim. o Otávio de 10 anos atrás? Ao longo do tempo você muda, mas o que mantém você? O que torna você único? E eu acho que eu tô nesse momento. Eu acho que eu não acho que é nenhum tipo de crise, mas eu acho que é o momento em que eu falo, ok, já me dediquei muito ao meu trabalho, já me dediquei a pessoas, a amigos, família. Já teve muita gente que se dedicou a mim também. E agora eu preciso dedicar, eu acho, um tempo a entender de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero fazer nesse meio tempo para encontrar. Então, eu estou bem nesse momento. Eu diria que a fotografia, embora eu goste muito de fotografia, tenha livros, me inspirem, Vivian Maier, vários outros casos que eu gosto muito, Sebastião Salgado, eu acho que é muito mais uma questão de reconectar e repensar. Cara, por que eu gostava tanto de fotografia? Deixa eu voltar a fotografar e o que eu vou sentir fazendo isso, sabe? Jogar um basquete, gravar um podcast, é muito isso. Eu tenho tentado resgatar coisas que eu sempre fiz e outras que eu não faço há muito tempo e entender, tá bom, daqui eu vou pra onde, sabe? Foi importante você falar disso, que é essa questão de se reconectar, que é uma coisa que eu tô fazendo muito aí no cinema sozinho. Animal. Entendeu? Já é um começo, porque eu não fazia isso. E tipo, eu assisti o filme da Fórmula 1, recomendo muito, é o que vocês assistam, que assim, Joseph Kosinski meu Deus do céu, acho que é o melhor filme do ano. Louco. Não, demais. E eu falei, pô, eu preciso fazer isso mais vezes. Foi assistir Missão Impossível, vou assistir Superman semana que vem também. Sobre isso, de se conectar de novo, de alguma forma começar isso. Fazer um começo. Eu acho que você tendo essa questão da fotografia já é um começo pra você também. Exato.
Exato, é muito isso. É porque eu acho que às vezes a gente até, de maneira involuntária, talvez, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender o que a gente gosta, o que a gente quer, e aí a gente se entrega para essa inércia do trabalho, essa inércia das relações familiares ou de uma relação amorosa, e aí você, não posso ir porque, putz, esse dia eu tenho que sair com a minha mina, porque isso, não, porque nesses dias eu não posso por conta da minha filha, meu trabalho tem exigido de mim, eu tô muito cansado. Tá bom, mas assim, quem quer de fato, em algum momento vai dar um jeito. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que é para todo mundo, mas eu acho que se você quiser mesmo, você vai arrumar um espaço para fazer aquilo que você gosta. Talvez não da forma como você gostaria, mas algum espaço você vai ter. Quer dizer, putz, eu tenho uma tarde inteira numa quarta-feira para tirar foto? Não tenho. Mas assim, talvez uma vez a cada 15 dias eu consiga fazer um passeio fotográfico, por exemplo, posso sair num Sesc, ver uma exposição, sabe? Tem coisas que eu acho que a gente tem que se esforçar para se conectar com esse lugar, porque senão a gente fica numa inércia absoluta e eterna, na qual você em algum momento vai se colocar numa posição até de eu não sou culpado pelo lugar onde eu estou agora, porque eu fui levado a esse lugar por outras situações e, de certa forma, como é que diz? Tem uma menina que fala uma coisa muito legal no podcast, que é tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. E eu acho que isso faz muito sentido. Faz sentido total. Tudo aquilo que você não muda no seu dia a dia, você está escolhendo continuar daquela forma. E é isso que eu quero parar de fazer, entendeu? Tudo aquilo que eu não gosto, eu trabalho demais. Não, então eu vou encontrar uma maneira de trabalhar menos e ter uma vida confortável. Porque eu não tenho tempo para minha filha. Cara, então você vai ter que abrir mão, de repente, sair com seus amigos. Você vai, de repente, ter que abrir mão de um futebol numa quarta-feira. É isso, sabe? Tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. Então eu tô nesse momento, eu quero escolher de maneira sábia para mudar alguns aspectos da minha vida que eu acho que, tudo bem, isso aqui foi necessário, mas eu não quero continuar assim, sabe? Nossa, pô, legal. Você tá muito tempo longe dos esportes, Marquinhos? Você tá conseguindo acompanhar algumas coisas com o tempo que você ficou fora? Cara, acompanhar eu tenho conseguido. Eu não tenho conseguido acompanhar como eu acompanhava, porque trabalhar dentro da ESPN não é acompanhar esportes, é viver esportes. Era uma insanidade. Às vezes eu paro pra contar pra outras pessoas e as pessoas ficam com uma cara do tipo assim, cara, eu não sei se é tão diferente das pessoas que passam 12 horas, 14 horas no trabalho, mas é porque era tão divertido que eu falei, cara, o tempo todo lá, acabava o seu turno, você continuava lá na resenha com o pessoal, ia pra casa assistir um jogo, você já pensava no programa de amanhã, mas é porque era divertido pra mim. Tem gente que talvez ache divertido as planilhas de Excel, talvez tenha outras traduções onde as pessoas se divirtam assim. Mas assim, desse jeito vivenciando, realmente eu não tenho mais condições. O que eu tenho conseguido fazer é acompanhar bastante Fórmula 1, eu tenho acompanhado NBA, mas eu confesso que eu tenho focado mais em playoffs, porque são muitos jogos na temporada, muitos jogos. Então, tem hora que cansa, e os horários de jogos da NBA, para quem trabalha de segunda a sexta no horário normal, principalmente do lado oeste, para ver um Lakers que começa à meia-noite, bicho, não tem condição nenhuma mais. Eu não trabalho mais com isso. Eu não posso ficar até 3 horas da manhã vendo um Lakers batendo um Mavs sem Kyrie para acordar no dia seguinte e fazer meu trabalho. Então, eu tenho conseguido me limitar a acompanhar esportes, mas de maneira muito mais saudável, mais crítica, eu diria, até Mundial de Clubes e tudo mais. Eu tenho me envolvido muito mais em entender boas histórias. Tem até um influenciador que eu não sei se você conhece, mas eu recomendo muito para todo mundo que eu conheço, que é o Andrei, que é um cara que faz conteúdo sobre futebol. Ele e aquele outro perfil chamado Kasi, que é Kasi. E esse Andrei, se não me engano, é com Y. Ele conta histórias muito legais. Por exemplo, ontem ele soltou um Reels contando sobre a história que o Rivelino já tinha... A história que Fluminense e Al Hilal já dividiam, que era... O Rivelino tinha sido vendido para o Al Hilal, que eu não fazia a menor ideia dessa história, por $200. Eu não sabia nem que nos anos 70 já tinha o Hilal. Pra você ver. Ele tinha sido vendido ao Al Hilal por $200 e o príncipe árabe, dono do Al Hilal da época, deu um golpe no Cruzeiro e só foi pagar porque a FIFA mandou muitos anos depois. E aí ele conta essa história entrevistando o neto do cara que era dirigente do Fluminense, fala com o Rivelino, vai atrás de informação. Então, tipo, eu tenho assistido o esporte e acompanhado de maneira mais crítica. Eu acho que eu sou menos torcedor, menos empolgado. Hoje tem jogo, não vou sair, não vou fazer nada, preciso sentar aqui para assistir. Mais um cara que tá preocupado com as boas narrativas. Então, eu tenho conseguido acompanhar isso de esportes e, obviamente, praticar, que, enfim, nesse semestre eu não consegui treinar tão bem, mas venho treinando forte, musculação, até a pedalar, correr. Então, assim, faz parte da minha vida. Só que o profissional eu tenho olhado um pouquinho mais de longe, sabe? É muito importante, Marquinhos, você ter essa separação, você ter tido essa separação do esporte, porque eu lembro do Yuri, que torce pro Knicks.
Grande Yuri. Grande Um Yuri. salve pro Yuri, inclusive. Sabe, eu queria muito ter chamado ele naquela época, eu não consegui, por conta de uns problemas pessoais, e vou tentar chamar de novo. Mas eu percebi, cara, que ele, com o tempo que ele ficou sem fazer conteúdo de NBA, essas coisas, ele ficou muito melhor, mano. Ele ficou muito melhor. E eu percebi que você também, com o tempo que você ficou longe dos esportes, você conseguiu ficar, você ficou melhor também. Exato. Mas, tipo, o esporte é uma coisa que a gente gosta. Pô, eu amo esportes, Aham. todos. Eu acompanho o hockey, NHL, eu acompanho tudo. Menos golfe, menos beisebol. Tamo junto. Não, menos beisebol e golfe. Mas tu ter esse estresse, essa questão de estar ali no esporte, tentando ter aquele senso crítico, de falar da coisa do esporte que tá errado aquilo ali, isso também é bom. Eu não sabia. Sim, eu acho maravilhoso. Sabe por quê, cara? Eu acho que a gente tem um lance que o esporte tem isso e acho que alguns outros tipos de conteúdo também tem. O entretenimento acho que tem um pouco disso também. Sempre tem uma novidade. E aí, se você produz conteúdo sobre isso, você não pode não falar sobre isso quando acontece. Então, por exemplo, pré-estreia do filme do Fórmula 1, por exemplo, e você é convidado para a cabine. Você não pode esperar muito tempo para falar sobre aquilo, porque senão as pessoas vão falar antes que você, e quando seu vídeo sair, seu vídeo já tá velho. Ah, teve uma transferência importante, Kevin Durant nos Rockets. Pô, o próprio Kevin Durant ficou sabendo da troca num evento. Ele tava num evento sendo entrevistado e o cara descobriu que ele foi trocado. Todo mundo que falou dessa troca e da reação dele a isso, enquanto ele ainda estava no evento, teve muito mais view e acesso que a galera que esperou, sei lá, chegar no final de semana, agora vamos falar disso. E aí acho que tem esse fear of missing out, né? Esse FOMO que a gente fala, que você não pode perder nada, você tem que falar sobre tudo, e aí você tem que ter um trabalho que pague as contas, e ainda tem que ter esse segundo trabalho, que às vezes é mais custoso ainda, que putz, tô lá no meio da tarde trabalhando, o Kevin Durant foi trocado? Peraí, eu preciso gravar um vídeo, e vai acertar a luz. E eu acho que isso consome as pessoas, né? Isso é uma ansiedade muito grande, ter o criticismo, lidar com os fãs, com os haters, lidar com tudo que acontece. E eu acho que o Yuri, que vivia disso, principalmente, o Yuri passou dos 100 mil inscritos no YouTube. Eu acho que isso consumiu o cara de verdade, né? Porque aí tem a sua relação com as marcas patrocinadoras, as marcas que você quer que te patrocine, você fica tentando acessar esses caras, tem os eventos de basquete que você quer, e tem as notícias. Teu podcast vai ser diário? Não vai. E se o podcast não for diário, eu tenho que fazer postagem todo dia? Cara, você sabe, a gente tá fazendo esse podcast aqui, você sabe o trâmite que foi para alocação, microfone, câmera, luz, e aí você imagina isso todo santo dia. Você é uma rede, né? Você é uma ESPN por conta própria e tem que fazer. Cara, eu não tenho a menor dúvida, isso consome a mente das pessoas. Consome, porque no meu Instagram, eu faço, a galera sabe, a galera que me segue, eu faço muito aqueles conteúdos de hip hop, de legendar entrevista, essas coisas, e teve um tempo que eu parei e eu achava que eu não estava inspirado em fazer, mas eu parei porque eu não estava aguentando mais. Tipo, eu acabei tendo esse cansaço por conta da briga do Kendrick e o Drake. Porque, tipo, a briga, tipo, é uma briga que tá durando até hoje, mas tá uma coisa tão chata e tão cansativa que eu não aguento mais falar sobre. Falei, não vou falar mais. Tipo, no tempo que começou a treta, que tava, tipo, muito ferrenha, que, tipo, o Kendrick já tinha vencido, mas ainda tava rolando um monte de coisa, tipo, a minha DM não parava. Não sei o que, teve isso. Mas o Drake não sei o que. Falei, mano, não vou postar mais nada sobre isso, não aguento mais. E aí eu parei de legendar vídeo, falei, não quero mais. Não quero mais. O esgotamento não é só do conteúdo que você não aguenta ver, é do creator que tem que falar sobre aquilo. Exatamente, falei, não aguentava mais. Falei, gente, vocês precisam deixar isso passar. Os dois já estão vivendo a vida deles, são milionários e já passou. Certo, o Drake não superou ainda, é o fato. A gente sabe. O Drake não superou ainda. Mas, sim, tipo, o Kendrick tá em turnê na Europa. O Drake lançou uma música ontem que vai vender milhões. Gente, acabou, esquece. É isso. Eu acho que quando talvez tiver um fato muito relevante como o Super Bowl, por exemplo, do Kendrick, e aí tudo, Serena Williams, a dança. Entendeu? A questão da apresentação que tem toda uma história. Isso. Quando tiver um fato muito grande, ok, mas assim, todo dia você falar sobre as mesmas coisas e sobre o mesmo assunto é muito cansativo, cara. Consome mesmo. E eu acho isso muito, muito louco, assim, do ponto de vista que é como funciona o consumo hoje em dia, né? Ele é muito por esgotamento, né? Então, o algoritmo contribui muito para isso, né? Uma determinada música, você fala, nossa, esse remix é legal, e você vê aquilo aliado a um conteúdo bacana, de repente tá todo mundo usando para tudo. No terceiro dia, você não aguenta mais ouvir a música.
Mas quem é creator não tem esse sentido de falar, eu não quero mais ouvir falar disso. Não, Sim. ele tem que usar a música, ele tem que fazer o conteúdo, tem que acertar os botões certos para continuar sendo relevante. Eu acho que isso é uma coisa que, E aí é por isso que eu sempre sugiro pra galera e principalmente creator, gente que é como você, que tem essa ânsia de comunicar e tem muito conhecimento sobre alguma coisa, eu falo para observar o pessoal do Kickstory. O Kickstory é um casal que fala sobre tênis. Eles entrevistam galera que desenha tênis, eles entrevistam pessoas das marcas, eles fazem visitas à Nike. É uma galera brasileira, tá? O Ian Mello e a mina dele, a Thaís. E eles fazem viagens, eles já foram na sede da Nike, conhecem a galera da Reebok. É muito legal o trabalho que eles fazem. E eles fazem um trabalho que é de slow content. Nada do que eles fazem é lançamento, notícia, transferência, o tênis do momento, o que tá bombando, nada. Tudo deles é assim, como nós vamos contar essa história? Com calma, que ela seja relevante daqui 5, 10 anos. Então é muito legal, porque tudo que eles fazem, se você entrar no site dos caras agora, vai ter uma entrevista deles há 3 anos atrás com um cara que desenhou pra Jordan. Essa entrevista ainda é relevante, o conteúdo é bacana, e é uma coisa que você lê e fala, eu preciso contar sobre isso pra alguém. Então eu acho que o slow content vai aos poucos... Eu acho que avançar, principalmente com a galera mais nova, que vai saturar essa coisa de todo dia ter uma novidade, ter que falar sobre algo, sabe? Não, entendo. Pô, falando sobre ainda a parte do esporte, eu vou puxar um gancho para a NBA. A gente viu recentemente que tá essa novela agora do LeBron, se vai ficar ou não, né? Mas é muito importante a gente falar sobre essa passagem dele nos Lakers, né? Ele chegou em 2018, né? São uma passagem de 8 anos. Mas é muito importante ressaltar tudo isso. A gente sabe de toda a história do LeBron, a gente sabe o quanto ele tem essa história grandiosa na NBA, que é uma história, tipo... Eu sei que a gente tem, tipo, comentaristas como Skip Bayless, que é um cara que eu não sei por que ele odeia tanto o LeBron. Eu não sei por que ele odeia tanto o LeBron, ou o Stephen Smith também, mas a gente tem um LeBron que tem uma história praticamente grandiosa, talvez mais grandiosa do que o Michael Jordan, mais por conta das redes, não porque talvez se o Michael Jordan tivesse redes lá nos anos 90, talvez o Michael Jordan seria muito maior do que a gente coloca ele hoje, mas a gente precisa falar sobre essa passagem dele do Lakers. Eu tava falando com um cara que eu tava falando com o cara não. Eu vi um vídeo do cara do Basquete Talk, não sei se você conhece o Ian Baransky. Um cara que, tipo, pra mim é um neto da internet, que fala muita besteira, mas eu concordei com ele. Eu falei, eu acho que a passagem do LeBron no Lakers é um fiasco. Eu falei, eu concordo. Eu acredito que, tudo bem, a gente tem o título de 2020 da bolha, que pra mim é o mais difícil da NBA, mas eu acredito que os outros anos do Lakers, aquela coisa do dedo do LeBron nas contratações, claro que o do Rob Pelinka também não ajuda, não ajudou em nada, né? Mas certas escolhas ali do LeBron acho que atrapalharam um pouco nos anos para se criar uma dinastia no Lakers. Era possível criar uma dinastia, mas por que foi tão desastrosa essa passagem do LeBron? Caramba, cara, é difícil falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente olhar os números, principalmente, que as pessoas têm um fetiche por número muito grande no basquete ultimamente, estatística avançada, nos números é inegável que ele está entregando basicamente o mesmo rendimento que ele entregava anos atrás. Então, assim, é um absurdo. O cara tá há 20 anos na liga e ele continua entregando médias absurdas. Não é que ele tá em decadência, mas o impacto do LeBron para transformar qualquer franquia numa franquia que brigue por títulos, que é uma coisa que a gente falou durante 10 anos seguidos, não existe mais. E tá muito claro. Eu acho até porque a NBA mudou muito. O Adam Silver, eu falei, quando o Shai levantou o troféu esse ano, eu falei, cara, o Adam Silver conseguiu o que o David Stern ajudou a construir, mas depois virou uma chatice, que era acabar com as dinastias. Nos últimos anos, acho que são 7 anos com 7 campeões diferentes. Antes disso, as dinastias, não aguento mais ver o Warriors e Cavs na final, aí teve outro, que assim... Pra quem vence é animal, né? Mas a gente viu gerações de pessoas, por exemplo, nos anos 90, que não viram outro time ser campeão que não fosse Chicago Bulls ou Houston Rockets, entendeu? E assim, nesses 10 anos de NBA, teve muita gente boa que nunca passou perto de uma final. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que o Adam Silver realizou o sonho de muita gente da liga ao torná-la mais competitiva, através de regras, principalmente salariais, de teto salarial e de contrato, onde ficou muito difícil mover as estrelas sem que fosse possível alocar,
role players, né? Com jogadores de suporte ali, elenco de suporte, para que esse cara possa ganhar, porque o Kevin Durant sozinho não vai ganhar, tá mais que provado, pelo amor de Deus. Kevin Durant, depois de Houston, de Warriors, fez coisas absurdas no Brooklyn Nets, fez boas partidas no Phoenix Suns, só que ele não passou nem perto de ganhar um título mais. Porque precisa ter um elenco de suporte que faça sentido, um técnico. Montar esse quebra-cabeça é muito complexo. E aí por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que antes disso era muito fácil juntar uma panela, montar um time que fosse capaz de dominar por anos, entendeu? Dominar um leste como era. E hoje em dia não, as coisas trocam de lado muito rápido. Imagina, esse Indiana chegou na final esse ano, já perdeu o Miles Turner, pra temporada que vem não vai ter o ano inteiro o Tyrese Haliburton, vai ser um time que vai ser um lixo e vai levar anos pra se reconstruir. Ou seja, a chance do Indiana voltar pra uma final agora, nossa, é muito pequena, vai demorar muito. O Boston Celtics que sinto muito o torcedor do Boston, mas vocês vão ganhar um título agora só daqui 20 anos depois. Imagina, o Tatum com essa lesão, com esse rompimento do tendão de Aquiles, uma tristeza, mas é uma lesão muito séria. Quer dizer, e aí a gente foi vendo o quê? Putz, o Denver tem tudo pra ser uma dinastia, não foi? Agora o Celtics tem um time pronto, jovem, não vai ser. E aí é muito louco isso, porque a batalha de forças ela tá muito acirrada e muito bem distribuída. Então o LeBron James teria que ter sido capaz de se cercar dos melhores jogadores de elenco e de suporte possíveis, que faça sentido jogar com ele, para que ele pudesse ter uma chance pelo título. E aí, enfim, é uma culpa dividida, eu acho que não é só dele, mas de certa forma a passagem dele é um fiasco, sim. Muito torcedor do Lakers vai dizer, mas ele ganhou um título, dane-se, valeu. Eu acho que podia ter sido muito mais. Com então certeza. Eu não vou dizer que ficar fora de playoff, como eles ficaram, cair em primeira rodada, essas coisas. Isso aí não tá nos planos, não tá. E aí todo ano tem uma coisa, uma lesão aqui, uma lesão do LeBron, uma lesão do Anthony Davis, não rendeu o que era pra render, é culpa do Darvin Ham. E aí só que nessa brincadeira que você falou, eu não tinha nem parado pra pensar, 8 anos já que o cara foi pra lá. Ou seja, em 8 anos, um título e basicamente uma final, é isso, né? Uma final. Uma final em 8 anos? É muito pouco para LeBron James. Uma final em 8 anos e uma final de conferência, que foi contra o Denver. É isso. E contra um Denver que, assim, amassou, né? Não tinha o que fazer contra o Jokic. Tudo bem, naquele ano talvez não tivesse o que fazer. Mas, assim, foi o mais longe que conseguiu chegar. Então, assim, eu acho que tem uma série de questões. Não é uma falha só do LeBron, mas sim, eu concordo, é um fiasco. Eu acho que podia ter sido muito mais. E eu acho que com a movimentação do Luka, muita gente se animou do tipo, nossa, o Lakers vai voltar a competir. Que isso, LeBron e Luka, ninguém vai parar. E já é um movimento do Lakers para a próxima geração. Exatamente, é o que eu falo. O Lakers não quer juntar LeBron e Luka. Eu falei, gente, pode esquecer. Isso aí já, eu falei, quando o Luka, quando aconteceu que esse momento mais, para mim, o momento mais caótico da temporada. Assim, eu acho que foi a madrugada mais louca, assim, da minha ficou vida. Todo mundo assim. Ficou maluco. Acho que todo mundo se lembra o que eu tava fazendo nesse dia. Todo mundo se lembra. Tu tá fazendo nessa hora, todo mundo. Tipo, porque assim, eu falei, cara, se vocês estão achando que estamos pensando numa dinastia entre Luka e LeBron, e esquece. O Pelinka já falou, a gente tá fazendo seus movimentos para 2027. É isso. Esquece. O LeBron não tá nos planos. Não tá mais. E aí pode acontecer uma coisa que eu pensei que era inimaginável, tá? Tive esse papo com a minha namorada ainda esta semana, porque eu havia dito pra ela, cara, o LeBron nunca foi trocado. A verdade é que as superestrelas da NBA nunca são trocadas. Você imaginou o Chicago Bulls trocando o Jordan porque ele tá velho? Jamais isso aconteceria. E aí eu falei, cara, ele jamais seria trocado. E aí, veio uma nova troca do Kevin Durant. E eu comecei a pensar, cara... E aí começaram os rumores de que talvez o LeBron seja efetivamente trocado. E eu falei, caramba, nós chegamos nisso, talvez o LeBron seja trocado. Então é óbvio que ele vai articular para ir para onde for mais interessante para ele tem total direito de fazer isso com o poder que ele adquiriu ao longo dos anos na liga. Mas a gente talvez esteja prestes a ver o LeBron James sendo trocado pelo Lakers por outros ativos. E vou te falar, quem é fã do Luka, prepare-se para vê-lo sofrer, tá? Porque para um time que... ano que vem o Lakers vai brigar e traz o Andre Ayton para jogar no time, DeAndre Ayton para jogar no time, não é para competir. Assim, para mim é uma mensagem clara do Lakers, não vamos competir. O DeAndre Ayton não tem condições de ficar em quadra. Não tem condições de ficar em quadra. Assim... eu tava vendo um vídeo do Firu, e eu até comentei lá, e o pessoal nos comentários debateram comigo. E eu falei, gente, não, você tem que entender uma coisa. O Pelinka, ele já falou que é para 2027, ou seja, ele não vai gastar nada. Assim, ele conseguiu convencer o Luka de que o Luka não vai ser campeão por um tempo ainda. Ele ainda conseguiu convencer o Luka disso.
O LeBron, ele já falou a mesma coisa pro LeBron, por isso que o LeBron vai sair. Cara, é por isso que o bem LeBron vai sair. provável. É bem provável, tá? Porque assim, eu acho que o que foi prometido ao Luka é esse time será seu. Ok. E é o Lakers, não é o Dallas. Nós estamos aqui, Exatamente. entendeu? Você pode ser o próximo Kobe, o próximo Magic Johnson, fazer uma... Imagina você aposentar aqui no Lakers depois de muitos anos, mas assim, não é pra agora. Um time que traz DeAndre Ayton não quer vencer agora. Que tem Jackson Hayes, que, sabe, que vai ter que o Austin Reeves recusou, né, a renovação automática, ou seja, vai buscar mais grana ainda. O Lakers vai pagar o Austin Reeves o que ele quer, vai manter DeAndre Ayton. É muito caótico. E, de novo, você olha o time piora a cada ano. É como o Milwaukee Bucks do Giannis. A cada ano vai ficando pior o time. Então, assim, o plano não é vencer. Não agora, pelo menos, entendeu? E aí, eu acho que muita gente mesmo, tá, vai se inspirar no que o Thunder fez. Porque o Sixers também passou por esse processo de rebuild, né? Então, o The Process, que era aquela coisa de ser um time lixo por 3, 4 anos, depois voltar a competir. E a verdade é que o Thunder conseguiu fazer isso. Liquidando um Paul George, que hoje é um medião, que tem números piores que Tobias Harris, nessa temporada, por exemplo. Porque, ó, posso ser sincero, Marquinhos? Ele é o Denilson da NBA. Todo mundo fala que o Denilson habilidoso e tal, tem o lance dos 4 turcos, mas é superestimado igual. Não, e a única coisa do Paul George é que ele teve uma contusão horrorosa, né? Aquela que ele quebra a perna. Mas ele conseguiu voltar bem, isso que é assustador. Exato. Isso que é assustador, ele conseguiu voltar bem ainda. Não. Mas depois daquele fiasco da pandemia, que no Clippers, pra mim eu já... Não. É isso, e aí imagina que o Thunder trocou um cara como o Paul George por todos os ativos que trocou, montou um time interessante, voltou a competir muito antes do que outros times que também entraram em modo de reconstrução, e eu acho que muita gente vai fazer essa escola, porque entendeu que você precisa criar a sua própria janela de título, que é o quê? Um espaço de tempo onde tudo vai coincidir de maneira positiva para que você possa brigar pelo título, porque vai ser muito difícil ter dinastia daqui para frente. Então, como que eu crio o cenário perfeito para pelo menos poder brigar por o título? Então, putz, esse cara é um talento jovem, o contrato dele renova daqui 4 anos, então a gente tem que competir nesse período. Porque se esse cara for tudo que ele for ser, e você tiver 3, 4 caras do nível dele, quando você for renovar, não vai caber todo mundo. Então você vai precisar trocar alguém, você vai precisar se livrar de alguém. E aí começa uma reconstrução soft daqui a um tempo. Mesmo. Então você precisa reunir muitos aspectos positivos. E o Lakers não está reunindo nenhum. Então, para mim, isso é um direcionamento claro de que o Lakers não quer vencer agora. Talvez o Lakers queira ser um time ruim agora para ter peças para se tornar um time bom amanhã ou depois. Eles se livraram de Dorian Finney-Smith, eles se livraram, não contrataram ninguém decente, trouxeram um cara ruim. Pelo amor de Deus, o DeAndre Ayton ele não é jogador. Pensar que esse cara foi selecionado antes do Luka no draft, entendeu? E aí, assim, de que forma que eles estão pensando em competir? Eu não acho que eles nem estão pensando em competir. Então, eu acho que é um fiasco sim a passagem do LeBron, não acho que é culpa somente dele, Pelinka é um dos maiores culpados, a família Buzz também é uma zona, então assim, não é tudo culpa da Jeannie, mas é aquilo. Assim, não temos um único culpado, mas todo mundo é culpado. E aí o que a gente precisa entender é, de verdade, o próximo capítulo é pensar onde seria interessante para o LeBron estar, porque onde ele for, ele vai levar o chaveirinho, que é o Bronny, que é um lance meio Thanasis e Giannis. Pra onde vai um, vai o outro. Porque se um não for colado no outro, não joga. Quer dizer, o Bronny não tem lugar na NBA. Ele tem lugar na NBA do lado do LeBron. Então, pra onde que é interessante pra esses dois irem, pra eles jogarem? Porque, de verdade, eu acho que o Lakers... Cara, o LeBron não quer ficar sem competir. E o Lakers não vai competir, então... Mas é que tá. O LeBron, apesar dele tá com 41 anos, dá pra ele competir ainda. Isso aqui é assustador. Dá pra ele competir ainda. Mas qual time que vai pegar o LeBron com 41 anos de idade, meu Deus do céu? Pela grana que ele exige, pelo tudo que a entourage dele exige, porque ele é um cara que vem com o Rich Paul, ele não vem sozinho, né? Vem o Rich Paul, eles dão palpite em tudo, na organização, muda o tipo de atenção que aquela franquia recebe, porque a gente sabe muito bem que o Thunder teve tempo para se reconstruir com calma, porque é lá no interiorzão, onde os hobbies favoritos da galera é pescar, entendeu? É uma galera fanática pelo time, mas é uma galera tranquila. Em Nova York, teria sido caótica essa reconstrução, como foi na Filadélfia. Então, assim, mercados grandes são caóticos. Eu entendo que tem todo um aspecto de, calma, talento, eficiência, assertividade nas movimentações, que o Sam Presti é um gênio, pelo amor de Deus, tudo que ele fez é genial. Mas o cara também teve paciência, teve calma para trabalhar, entendeu? E eu não sei se caras de grandes mercados têm essa calma e esse tempo todo para pensar. A torcida não quer isso. Exato. Então, assim, eu acho que
tudo saiu errado nos últimos anos do Lakers. Eu acho que é bem complicada a situação do LeBron James, porque é isso, ele tem 41 anos, ele ainda pode competir. Não faz sentido para ele jogar num time que cai em primeira rodada de playoffs. Mas quem quer o LeBron James e de que forma vai colocar o LeBron James no seu time? Porque no primeiro momento, todo mundo levanta a mão e fala, eu quero. Mas ele cabe em todos os times, por exemplo? Ele caberia nesse Houston Rockets como vai caber o Kevin Durant? Não. Onde que ele vai que ele pode ser o dono da bola, gerenciar o time, gerenciar as situações de quadra e ainda assim interagir com outras jovens estrelas e competir? Então eu acho que é muito mais esse trabalho agora. Por isso que eu falo que agora eu tomo uma distância mais crítica, porque é esperar e olhar. Peraí, quais são os movimentos da Free Agency? Passar ali em agosto, eu vou conseguir olhar com mais calma e olhar e falar, tá bom, onde seria interessante para o LeBron jogar como o próximo passo, sabe? É isso. Nossa. É difícil, é uma decisão difícil, tá? Porque esses caras sempre querem parar por cima. Ninguém, é muito legal. Eu amo o Cristiano Ronaldo, acho ele jogando, acho incrível, tudo mais, toda a obstinação que ele tem, a determinação que ele tem em se tornar um bom jogador. Mas, cara, desculpa, fazer 1000 gols jogando na Arábia Saudita não é uma parada legal pra acabar a carreira. Eu também não acho. Seria muito mais interessante fazer isso aqui no Brasil. Acho que no Brasil... Num time representativo, com uma história. Nem que ele fosse jogar no Sporting, onde ele começou, se aposentar no Manchester United, entendeu? Ser ovacionado, as pessoas agradecerem por tudo que ele fez, no Real Madrid, só voltar pra parar. Assim, a parada pra mim é, quanto mais tempo você demora pra parar, mais as pessoas vão se lembrar de você no fim. E não quem você foi no seu auge, sabe? E com certeza esses fiascos do LeBron do Lakers é uma coisa que já está sendo muito discutida do que o que ele fez em 2016, que é... Exato. Se ele tivesse, por exemplo, se ele tivesse 41 anos em 2020, tivesse ganho o título da bolha e falasse, galera, pra mim chega, para lá em cima, entendeu? Aí você conta todos esses anos depois e caindo em primeira rodada, se machucando com contusões que ele nunca teve, nem indo para playoffs. Isso afeta o legado do cara, é inegável. Porque a gente esquece, né? Enfim, eu não quero ser aqui o maior hater do LeBron, não, mas assim, ele acostumou as pessoas que até o odeiam a um nível muito alto. Muito alto. O que ele entrega normalmente já é um nível altíssimo de jogo. Então, tudo que vai abaixo disso prejudica o legado dele, sim. Infelizmente é isso. Muita gente sonhou em ter médias do LeBron. Tem casos como o Paul George mesmo, que não conseguem, com muitos menos anos, acompanhar o LeBron. Mas é isso, não tem a mesma expectativa sobre o LeBron que tem sobre o Paul George, que tem sobre o Anthony Davis. Então, é isso. Tem sido decepcionante, sim. E aí é conversado uma coisa sobre ele ir para Dallas. Aí, falando de Dallas, vamos lá, sinceramente, você acha que o Nico Harrison, lá atrás, quando ele trocou o Luka, lá atrás, ele achou que ele ia ter a loteria? Ele nunca na vida dele. Sério, você que tá vendo, não é possível. Olha, não é possível. O Bill Simmons fez um podcast com outro cara que eu acho muito bom, esqueci o nome dele. Putz, ele é um carequinha do olho claro. E eles falam assim, coisas mágicas acontecem na NBA, sabe? Porque alguns dos times que perdem jogadores muito importantes, logo na sequência, de repente ganham uma primeira escolha de draft. E aí eles ficam meio dando a entender que essa coisa da probabilidade, das coisas da NBA, pode ser manipulada. É teoria da conspiração? É coisa de papel alumínio na cabeça? Talvez seja. Mas existem algumas situações da NBA que são difíceis de explicar. E muita gente fala, por exemplo, quando o LeBron saiu do Cavs, logo em seguida, primeira escolha de draft. Várias escolhas de draft na sequência, né? O Cavs teve Anthony Bennett, que não virou nada, mas era uma primeira escolha de draft. Depois teve Kyrie, entendeu? Assim, cara, é complexo. Eu acho que é difícil ficar aqui com o papel alumínio na cabeça falando que é das teorias da conspiração. Mas foi muito esquisito o Dallas ter negociado o Luka por tão pouco, ter mandado o Lucas pro Lakers, que é um mercado gigantesco, que não é que trocou o Luka por Milwaukee 500 mil caras como o Thunder fez com o Paul George. Não foi isso que aconteceu. Ele foi pro mercado grande por nada. Aí o cara foi pro mercado grande por nada e em seguida os caras pegam o Cooper Flag. Você tá entendendo? Quem que vai dizer que não tem que trocar o Cooper Flag? Mas assim, olha o time que o Dallas tá montando, olha até onde o Dallas tinha ido, e se faz sentido para essa timeline ter um LeBron lá, por exemplo. Eu nem sei se faz sentido. Eu não sei mesmo, de verdade. O Klay Thompson que sobrou do Klay Thompson de Dallas, com o Kyrie Irving que tá machucado ainda vai voltar, com o Anthony Davis que vive machucado. Faz sentido um LeBron lá? Eu não sei, cara. Lembrando que isso vai explodir o Luxury Tax, né? Porque para pagar toda essa galera... já vai ter que mandar embora. Já na outra temporada, você vai mandar uma parte de gente embora.
Então, Tem que e ser aí uma se mão você de só bola. chamar os elenco de suporte, caras muito ruins e muito baratos, você precisa de 16 caras no elenco. Como é que você compete? Nós vamos voltar pro mesmo lugar. Essa é a treta, entendeu? É isso que o Adam Silver foi genial. Ele conseguiu criar um sistema no qual as grandes estrelas estão ficando nos times, que ou as trocam uma vez, que oferecem um grande suporte, um elenco, uma estrutura, ou o time que os draftou. Porque para movimentar esses caras não é tão fácil. E quando você movimenta os caras, você destrói o time. Para onde vai o Phoenix Suns agora? Fala para mim. O que eles pegaram do Kevin Durant? Para lugar nenhum. E o Houston Rockets, sim, se colocou numa posição interessante com jovens talentos e vai ter um Kevin Durant lá. Vai ter Kevin Durant pro pé. Ok. Mas o Phoenix Suns, com a saída dele, devastado, a terra devastada absoluta. Eles comprometeram o passado, o presente e o futuro deles com essa movimentação do Durant, tanto para ele chegar quanto para ele ir embora. Não faz sentido nenhum. Então entendi que existe um lance de tem que ter um front office decente, você tem que ter bons jogadores, talento, gente que se desenvolva, boas trocas, tudo é uma engenharia complexa. Por isso que eu digo, é culpa do LeBron tudo no Lakers? Não é. Mas é um fiasco, sim, um fiasco coletivo. Não é só isso. culpa E dele. eu acho que é aí que está a genialidade do Adam Silver. Criou um sistema onde a gente talvez não veja mais dinastias de three-peats, como foi o Lakers que ganhou 3 títulos em sequência. Talvez a gente não vá mais ver isso mesmo. Tão cedo. Entendeu? Ou tão cedo ou nunca mais. Talvez um Thunder da vida vire o que foi o San Antonio Spurs do início dos anos 2000, que ganhou vários títulos, mas nunca em sequência. Ganhou um, passou 2 anos, ganhou outro, passou 2 anos, ganhou outro. Sabe? Era uma força constante, mas não dominava. E, ok. E é importante você falar do Spurs, que é meu time do coração. Que é assim, foi o time que ganhou 5 títulos com o mesmo time. 10, a mesma base. 20 anos com o mesmo time ganhou 5 títulos. É incrível isso. Tim Duncan, Randy Nobre, Matt Bonner, todos esses caras que estavam desde o começo, desde 99 ali, conseguiram ganhar 5 títulos. E créditos ao Popovich, que... Fico com tanta dó do jeito que ele tá agora, pelo amor de Deus. Assim, que homem tudo bem. Phil incrível. Jackson, assim, dispensa comentários que o Phil Jackson fez, mas acho que o Greg Popovich, na minha opinião, acho que é o melhor técnico do basquete, assim, que eu já vi. O que um cara fazer com jogadores, pra mim, tudo bem, você tem o Tim Duncan, que é um alienígena, na minha opinião, mas assim, você pega o Ginobili, você pega o Tony Parker, assim, é como se você, vamos supor assim, eu gosto de fazer sempre essa analogia, o São Paulo nunca foi um time que pegou jogadores estrelas. Todos os títulos que o São Paulo ganhou, Libertadores, tudo foi jogadores que vieram de base, ou jogador que tipo veio de Goiás, ou uma Ponte Preta da vida, fechou. O Popovich fez a mesma coisa. Ele pegou o Ginobili ali, pegou o Parker ali, pegou o Steve Kerr, que já tava tal, pegou o Stephen Jackson e falou, vamos juntar esses caras aqui e tal, e com a mentalidade dele, e conseguiu fazer esses caras, tipo, ir num limbo que é, tipo, surreal. É isso mesmo. E o Greg Popovich acho que tem um lance que eu sempre conto para outras pessoas. Quando eu começo a falar, eu vejo que as pessoas vão se emocionando, porque na verdade o Greg Popovich não tinha uma visão diferente só de basquete, ele tinha uma visão diferente sobre como lidar com seres humanos. Ele é um cara que parava os caras do time para ensinar sobre a guerra na Síria. Ele é um cara que, quando o Greg Popovich, a filha dele, teve problemas de saúde, ele falou, eu não quero você aqui, você vai ficar do lado da sua filha no hospital. Eu não sei se você conhece a história do Robert Horry, a filha dele estava muito doente, e o Greg Popovich falou, eu não quero você aqui enquanto ela não estiver bem. E aí, quando ela sai do hospital e volta para casa, o Horry volta a treinar. E quando ele chega lá no ginásio, o Popovich fala, o que você está fazendo aqui? E aí ele falou, não, ela está em casa. Ele fala, está em casa, mas ela está bem? Ah, tá sendo medicada, tá sendo tratada ainda. Então você volte para casa e fique com a sua filha. E aí o Robert Horry contou isso anos depois em podcasts, dizendo que foi importantíssimo para ele, porque depois de alguns anos a filha dele veio efetivamente a falecer. E ele só teve aquele período próximo a ela e não teve que sacrificar esses momentos sensíveis, porque o Greg Popovich entendeu que era muito mais importante naquele momento estar com a filha do que estar na quadra. Porque a gente sabe muito bem, a rotina de jogador de basquete da NBA, às vezes os caras estão em 7 cidades diferentes em 10, 12 dias. Se ele fica nessa de viajar nesses tours do oeste pelo leste, por exemplo, ele teria perdido, sei lá, meses dessa menina. Que ele depois veio a perder. Então, assim, o Greg Popovich tinha um lance humano muito forte. E eu acho que isso construiu a dinastia dos Spurs. Quer dizer, não necessariamente foi uma dinastia assassina que dominou durante 10 anos e as pessoas temiam loucamente, mas era um time muito unido, muito coeso e que havia essa colaboração. Ele é um cara que toma vinho com o Tim Duncan, o Tony Parker podia voltar, fica obviamente indo e voltando, porque ele é dono do time, inclusive, que o Wembanyama jogava, mas é um cara que fixou residência em San Antonio, os caras participam, o Tim Duncan ajuda no time, os caras não saíram da organização.
Porque os caras se sentem em casa. Eu acho que isso é um efeito Greg Popovich. É o tipo do cara líder, por exemplo, líder carismático, líder humanizado, que a gente tanto fica falando em empresa, e que ele efetivamente foi. Não por um manual, não para cumprir normas de uma empresa, mas porque ele é aquilo, entendeu? Então, é isso, assim, ele é um cara geracional. É isso. A gente geralmente fala em talento geracional como gente jovem ou do esporte, um talento como o LeBron, mas a verdade é que existem líderes geracionais e pessoas são capazes de comandar de maneira absolutamente diferenciada, sabe? Então, o Greg Popovich é uma coleção de histórias como essa do Robert Horry. A gente poderia ficar o podcast inteiro falando de coisas que ele faz do lado humano e que conecta as pessoas, sabe? Então, esse lance todo que você falou de Parker e Ginobili também é uma coisa que não se olhava tanto para fora. Lá no NBA, nos anos 2000, não trazia gente de fora. Então, o Ginobili, por exemplo, foi um argentino jogando na Itália, que ele draftou e que ele não trouxe no primeiro ano. Ele deixou o Ginobili jogar mais um ano na Itália para depois trazer o cara. Tony Parker chegou lá, os caras falaram, quem é esse maluco baixinho francês aqui, que, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, entendeu? E aí é muito louco, que assim, ele não só acreditou no talento, como fez a transição do ser humano e soube, na mesma medida, cobrar, mas agregar esse cara, fazer todos esses caras se relacionarem, e, pô, toda a camisa que é levantada ali, é erguida, junto dos banners no Spurs, você vê, os caras estão todos juntos, como se fosse uma família. É muito diferente, sabe? Eu acho mesmo o Phil Jackson é um técnico para vencer. É um estilo Pat Riley. Mas não é um ser humano capaz de agregar e juntar as pessoas. É diferente. É meu paizão. É por isso que o Spurs, eu vejo que as pessoas odiavam muito de jogar contra eles. É um time que as pessoas odiavam muito o Spurs. Mas não era só por conta do estilo de jogo. Era porque os caras eram tão unidos, que, tipo, qualquer time que tinha um ambiente tóxico olhava e falava, mano, não é possível que esses caras, tipo o Lakers mesmo. Tipo, era um time que tinha aquela panela, tipo... Era o Kobe, o Shaq, aquele time fechado, mas era um ambiente muito tóxico, que perdeu pro Spurs, em 2003. Exato. Então, tipo, a galera se perguntava, mano, como que o Lakers perdeu pro esse time do Spurs? Ele perdeu por causa disso, disso e disso. Por causa que, mano, essa conexão do time, de ter essa coisa de estar junto, é muito importante. Muito. O primeiro título dos Spurs é lá nos anos 90, o último é em 2014. 2014, com o mesmo time. É um absurdo. É isso. Com o mesmo time. Mesma base. É isso. Eu falo. Mas é isso, de novo, né? Como quando a gente começou a falar, eu falei sobre isso. É tipo, com quem você quer se comunicar, quem está disposto a te ouvir. Eu acho que o Spurs foi capaz de juntar todos esses fatores. Gente que queria muito uma chance na NBA, um cara que queria muito dar oportunidade a outras pessoas de uma maneira diferente e conseguiu criar uma cultura. Eu acho que isso é uma parada muito legal e a gente liga pouco para isso. Eu sempre falo isso, que a gente acostuma ir nas empresas e passar por entrevistas mostrando para ele que a gente é bom bastante para estar naquela empresa. E a gente, em vários momentos, esquece que a gente também está naquele mesmo momento avaliando se aquela empresa faz sentido para você. Então, poucos de nós se preocupam em entender qual é a cultura organizacional daquele lugar, como que eles trabalham, como eles pensam ser humano, plano de carreira, liderança. E são coisas que a gente não para pensar. Então, assim, eu acho que dá para relacionar diferentes aspectos do esporte com a sociedade, mas o Spurs é definitivamente uma organização, para mim, que é exemplar nesse sentido. Sim. Que é entender que um Victor Wembanyama, sei lá, que agora deve estar com 21, 22 anos, eu não lembro, um cara nascido já dentro dos anos 2000 e que quis vir para o Spurs. Sabendo de tudo que o Tony Parker passou para ele, provavelmente, explicando, cara, qual é a melhor escolha para você agora. Ele quis ir para lá, e talvez esteja prestes a montar um time interessante daqui a uns anos para competir. Na mesma filosofia. Porque é isso, né? Eu acho que quando você cria uma cultura organizacional, isso pode ser na família, pode ser na empresa, pode ser em um grupo de amigos. A cultura organizacional que vocês tiverem dentro de vocês, se ela for forte o bastante, ela sobrevive à troca de pessoas, ela sobrevive à entrada e saída de pessoas, porque ela é muito forte. Então as pessoas querem pertencer àquilo e quem está lá dentro raramente quer sair. Então, e quem sai porque não se identifica com aqueles ideais e não fica mais fácil, sabe? Não é uma coisa só de cifra. Ginobili é um cara que abriu mão de ser estrela em outros times da NBA para ser reserva. Para ser reserva dos Spurs. É isso. Show. Marquinhos, Anthony Edwards. Cara, eu não sei se é certo a gente fazer essa discussão de o rosto da liga precisa ter o exemplo todo e tal, essa coisa, porque assim, a gente tem o Jordan, que é a referência total da NBA que todo mundo coloca hoje, mas não era nenhum santo também. Tá longe disso. Só que eu acredito assim, o que atrapalhou muito o Anthony Edwards? A internet. Eu acredito que se o Jordan pega uma época do Instagram, nas redes sociais, e tem aqueles problemas de aposta,
Eu acredito que eu acho que ia ser muito pior a questão da cobrança em cima dele. Então, eu acho que toda essa questão do Anthony Edwards de ser um pai ausente, não querer assumir filho, e tem as redes o que a gente tem nas redes é hate. A gente não tem pessoa boa na internet, a gente só tem hate. É um fato. A gente só tem ódio na internet, só tem ódio. E eu acho que isso tá acarretando um pouco pra ele não ser escolhido como rosto da liga. Cara, vamos lá. Anthony Edwards é um tema sensível pra mim. Você assistiu Starting Five? Assisti. Na Netflix? Então vamos lá. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam. Starting Five é um reality show ali da Netflix que acompanhou, assim como o Drive to Survive com a Fórmula 1, fez a mesma coisa mostrando bastidores da NBA com LeBron James, Jimmy Butler, Jason Tatum, Anthony Edwards e Domantas Sabonis. E aí o Anthony Edwards é um tema sensível pra mim, porque eu acabei Starting Five odiando absolutamente Anthony Edwards, que é uma espécie de Neymar da NBA, é um cara que não faz nem as próprias malas pra viajar, que no nascimento da filha estava acompanhando o jogo do Minnesota pelo celular, que teve 4 filhos em um ano com 4 mulheres diferentes. Nossa, isso eu não sabia. Meu Deus. Absolutamente ausente. Um dos filhos que ele teve... Ele é absolutamente a bublé das ideias. Um dos filhos da mulher conseguiu provar que era filho dele e ele entrou com uma ação imediata para pagar toda a pensão prevista para essa criança à vista, para não ter que ter nenhuma relação nem com a criança nem com a mulher. Então, assim, o Anthony Edwards, ele é um personagem específico, muito difícil, que sim, eu acho que existe uma correlação entre a forma como a internet funciona e o quanto ele dá vazão pro hate, porque ele é um cara que responde às pessoas sem pensar. Ele é uma grande criança como um Neymar, então assim, ele bate boca e pega nas partes íntimas no meio do jogo, com milhares de câmeras e as pessoas gravando com o celular, discutindo com gente do público, que é uma coisa que o Neymar faz com alguma frequência. Eu digo que ele é o Neymar da parada toda pela quantidade de filho, pela bagunça familiar, pela família que assume responsabilidades que deviam ser dele. Caramba, ele é um homem adulto, cara. O tio dele faz a mala dele pra ele viajar nos jogos que eles estão na estrada. É uma coisa absurda, entendeu? Ele é uma grande criança. As pessoas chegam na casa dele, ele até comenta, né, que eles têm um senso de comunidade muito grande, ele e a família dele, e no Starting Five fica muito claro que às vezes eles se reúnem pra fazer um jantar e ele tá jogando PlayStation lá em cima e não desce, ele fica jogando, seja lá qual for o jogo que for, eu não me lembro, é um jogo de tiro, e as pessoas ficam, ô Anthony, você não vai descer? Ô Anthony, você não vai descer? A mina grávida sobe e desce escada, o cara, mano, tá nem aí, velho. Ele é completamente a bublé das ideias. Eu até me surpreendi muito que ele topou fazer o Starting Five, porque ó, se o agente dele não fosse familiar, não fosse uma galera da família, alguém teria dito, bicho, não é uma boa expor isso aqui não. Porque de verdade, ele tem um lado de rebeldia, de habilidade, de confiança que eu acho animal. Eu acho um fenômeno. Assim. Um cara que ele não sabia, ele voa pela qual como se não fosse, como se não existisse amanhã, como se não existisse uma torção de tornozelo, de joelho, um tendão de Aquiles, nada. Ele passa por cima dos caras, algumas das enterradas dele são as enterradas mais absurdas que eu já vi na NBA, e recentemente são as mais absurdas que eu já vi. Mas ele, como ser humano, ele é um lixo, cara. Eu falo bem a real, ele é um lixo. Então, assim, eu entendo que um Jordan, um Kobe, por exemplo, que eu gosto muito, de uma relação horrorosa com seus companheiros de equipe. Se fosse uma live no YouTube, no Instagram, alguém abre, começa a gravar ele xingando os caras no vestiário, ele seria absolutamente cancelado. Patrocínio, a forma como a gente vê esses caras seria muito diferente. Eu sempre digo, como eu faço parte de uma geração que viveu no mundo analógico, viveu a chegada da internet e agora vive a era das redes sociais, a gente consegue ter um distanciamento histórico para entender, ok, algumas coisas são fruto da internet, outras há uma correlação. Então, por exemplo, teria prejudicado a imagem do Jordan algumas coisas que ele fez, a relação deles com companheiros, o lance das apostas, um Kobe Bryant com a história do estupro, com a história da treta com o Check e tudo mais, tudo isso mudou muito, né? Porque na época do Jordan, quem contava a notícia era uma via única. Você via na TV e falava, esse cara é o melhor de todos os tempos, mas você não tinha como debater com aquilo, com a TV. Hoje em dia existe o Twitter, Instagram, TikTok, a gente vê que as pessoas são ouvidas. Os caras também querem ouvir outras pessoas que desafiam. Então é como o Skip Bayless. O Skip Bayless faz o papel do hater do LeBron. Quer dizer, todos os haters que o LeBron tem no mundo encontram forças do Skip Bayless que tá lá para atender essa demanda que é ter um cara hater do cara discutindo. E é porque eu falo isso, porque eu entendo que os jogadores vão ter que conviver com um nível de questionamento muito maior do que a geração de Jordan teve que
comparecer. Quer dizer, um cara como o LeBron James abre escola pra gente necessitada, tem a mesma namorada desde o high school, nunca traiu essa mina, nunca foi pego bebendo, nunca foi pego drogado. Mano, não tem uma imagem constrangedora do LeBron James na vida inteira dele. Você consegue imaginar o que é isso? Você tá no spotlight desde que você tem 15 anos de idade, as pessoas dizendo que você é o próximo Michael Jordan, e os caras nunca te pegaram dirigindo bêbado, nunca te pegaram usando droga. Os seus filhos não fizeram nada de errado, casado com a mesma mina desde sempre. É uma parada absurda. E ainda assim, há quem odeia o LeBron nos Estados Unidos, simplesmente porque ele se posiciona por coisas como a questão do George Floyd. Então, tipo, eu entendo que sim, há uma correlação com a internet, com o hate, com o questionamento, com pessoas que simplesmente vão odiar de maneira irracional, mas eu acho que tem gente que não se ajuda. E o Anthony Edwards é o clássico cara que não se ajuda. Então, com certeza, se o Adam Silver puder escolher quem ele quer como cara da NBA, e ele tem numa mão, Shai, gosta de moda, culto, canadense, educado, com filho para receber o troféu, uma jovem estrela com família, educado, tem essa aura do cara da moda e tudo mais, se conecta com diferentes interesses da geração atual. E do outro lado você tem o Anthony Edwards, 4 filhos em 1 ano, pagando pensão à vista para não ter que ter relação com a criança, não faz a própria mala, quer dizer... E às vezes eu fico pensando que caras como o Anthony Edwards são um talento tão absurdo que ainda assim, com tudo isso, o cara consegue entregar em quadra um jogo absurdo, assim, um nível de jogo muito bom. Mas ele é sempre aquele cara a um deslize de botar tudo a perder, sabe? Um acidente de carro, alguma violência contra... Uma namorada, drogas, sabe? Ele é um cara que às vezes caminha numa linha tão fina que eu fico vendo na hora que ele vai fazer uma parada muito absurda e aí a gente vai falar, meu Deus do céu, não acredito. E aí a gente vai dizer, cara, se você parar pra prestar atenção com calma, isso aí tava pra acontecer, entendeu? Então, assim, é complexo. Eu só ia falar isso que o Anthony Edwards é um caso muito específico, assim. Outros caras eu entendo que às vezes fazem coisas legais, às vezes fazem coisas ruins, mas o Anthony Edwards, meu Deus do céu, ele não se ajuda. É isso. Eu acho que tem um lance de causa e efeito e correlação. E é isso. Eu não acho que o Anthony Edwards se ferra por conta da internet, mas há uma correlação entre todas as merdas que ele faz e a forma como ele é julgado. Porque se ele fosse um cara dos anos 90, com certeza esses casamentos, essas coisas que ele fez em volta, teriam sido abafadas. Como, por exemplo, foi abafado o lance do Karl Malone, que teve um filho com uma menina de 13 anos. Já na faculdade. E isso é uma parada absolutamente abafada. Os caras põem o cara entre os 75 melhores jogadores da NBA e levam ele pra receber uma jaqueta numa premiação em Utah. Eu lembro que eu tava em casa e fiquei, peraí, velho, o que tá acontecendo? O Chauncey Billups, que virou treinador do Portland também, que é... Jason Kidd, tem uma série de questões, né? Porque eu sempre digo, tá em investigação, não foi completamente provado, houve um acordo, existe uma margem de erro. Tipo, uma margem de interpretação, vamos dizer assim. Que aí cada um escolhe gostar conscientemente de quem quer ter seu próprio ídolo. Agora, o Karl Malone não, pô, é absolutamente comprovado. Ele teve filho com uma menina de 13 anos. E aí as pessoas apagam isso. E tratam ele como, o Karl Malone que rivalizou com o Jordan dos anos 90. Mano, peraí. Que chegou a ser o maior cestinho da liga. O Karl Malone nos dias de hoje, como é que seria a reação da internet? Pelo amor de Deus. É isso. Pelo amor de Deus. Por isso que eu digo. E que bom. Porque imagina passar pano por uma coisa dessa. Nossa, eu vou até encerrar o assunto NBA agora. Porque já... Nossa... Eu vou puxar o gancho pra Fórmula 1 aqui. Bora. Marquinhos, antes de eu começar a parte do Hamilton na Ferrari, eu preciso ressaltar esse assunto com alguém. Eu tava querendo conversar esse assunto com alguém que entende de Fórmula 1, mas é difícil. Mas, cara, o quanto a derrota de 2021 mexeu com o Hamilton? Muito. Muito. E eu acho que muito por um lance que eu não sei exatamente, não sou brother do Lewis Hamilton, queria muito, inclusive, ser. me parece uma pessoa incrível. Ele parece ser um cara muito firmeza. Muito, muito bacana, é um cara muito bacana mesmo. Muito menos pelo que ele vende como imagem, mais pelas coisas que eu vejo ele da proximidade com família, a relação dele. Comecei a ler a biografia dele, então assim, tem algumas coisas que eu acho muito legais. Queria muito ser brother dele, não tô tão próximo assim. Mas eu acho que ele internalizou muita coisa. Porque a verdade é que aquilo ali foi uma roubalheira descarada para milhões de pessoas verem numa situação absolutamente absurda de manipulação de resultado. E este homem teve a classe de absolutamente não dizer um só palavrão no rádio, parar o carro, cumprimentar o Max Verstappen, abraçar o pai dele, chorar um pouco e ir embora. E voltar para esse carro, para essa equipe que não quis protestar e continuar correndo mais todos esses anos. Eu acho que ele internalizou tanta dor, de tanta injustiça, que isso afetou o cara sim. Porque eu acho até que no ano seguinte ele deve ter voltado com uma coisa assim, não,
vou internalizar com classe, vou, como o americano fala, né, take the higher road, né, que é tipo, toda vez que você tomar que é aquela lance de você não baixar o nível da discussão, eu vou passar por cima disso, eu vou ser maior que isso. Eu acho que ele fez isso falando que vem nós vamos voltar para competir. Aí a Mercedes deu um carro pro cara que não tinha condição nenhuma de competir. Aí passa mais um ano, ele fala, o caminho do desenvolvimento é esse. A Mercedes pega e fala, não, é outro. Passa 6 meses, a Mercedes fala, é verdade, você estava certo. Quer dizer, ao longo de todo esse tempo, ele não conseguiu reagir e voltar a competir com o Max Verstappen de igual para igual para devolver essa derrota ou para minimamente conseguir competir com o cara e falar, puta, realmente, aquele ano você foi melhor, ou neste ano que nós competimos você me bateu de novo, mas foi na pista. Porque se o Hamilton tivesse perdido na pista, cara, eu não tenho a menor dúvida, ele teria aceitado. Perder por Nico Rosberg na Mercedes não foi uma coisa que fez ele questionar, continuar na Fórmula 1. E o Nico Rosberg foi o único dessa era de ouro, né? Foi o único cara, companheiro de equipe dele, que ganhou dele. Quer dizer, nem o Alonso, no primeiro ano de Fórmula 1, ele ganhou do Alonso, dentro da própria equipe. Então, assim, a gente está falando de um cara muito forte mentalmente, muito determinado, com vários interesses, e eu acho que, fundamentalmente, além de outros aspectos que eu acho que são interessantes, que é o interesse dele por múltiplos assuntos, não só por Fórmula 1, eu acho que ele internaliza muita dor, e eu acho que isso ainda o machuca. A emoção dele em ganhar em Silverstone ano passado, que foi a primeira vitória desde 2021, foi um negócio muito, para mim, foi muito, eu posso dizer, muito visceral. Porque ele se emociona o tempo inteiro, e aí o Bono gritando, get in there, Lewis, e ele emocionado, o Bono emocionado. É uma coisa engraçada que eu sempre falo, meu amigo, a mãe dele correndo atrás dele com o celular, né? Porque, cara, tem drone, tem câmera de cinema, tem toda a transmissão, e ela tava querendo guardar uma lembrança dela, porque ela sabe o quanto o filho dela sofreu. E voltar a sorrir ali era importante para ele. Então eu acho que é isso, eu acho que basicamente é um caminho de muita dor de reconstrução, e eu acho que quanto mais alto você vai, mais dura é a queda, né? E não estamos falando de um cara qualquer, nós estamos falando do maior piloto de todos os tempos que passou por uma situação de manipulação de resultado. E aí, como que você volta disso? E não é imediato. Então, é isso, sabe? Eu acho que com certeza ainda afeta a confiança dele. A tristeza dele de falar, a Ferrari é um lixo. Aquele engenheiro dele é um imbecil. Não, e ele se desculpa, ele fala, eu tô devendo, eu não tenho conseguido. E eu acho que ele até tem ficado devendo, mas, cara, ele saiu de um ambiente super organizado, onde as pessoas o amavam, tirando o Toto Wolff, e ele vai para uma equipe absolutamente bagunçada, que não dá o menor suporte pro cara, e fica ele e o Charles perdidos nas corridas, sem nenhum tipo de orientação, e ele sai da corrida e fala, desculpa, eu não tô entregando. E é uma loucura, né? É isso. Nossa. E eu não esqueço nunca de um vídeo do Reginaldo Leme, porque eu vou para a parte do Verstappen, né, tipo a parte do da Ferrari, que o Verstappen, realmente aquela temporada de 2021, acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Sim. E o Reginaldo Leme, ele é muito cirúrgico, falar. O Verstappen, ele era o cara do tudo ou nada. E o Lewis Hamilton, no começo, ele não achava que era isso. Ali em Silverstone, quando ele joga o Verstappen para fora, ele viu que o Verstappen era o cara que, não dá, eu vou ter que ser duro, senão eu vou perder o título mesmo. E ele só perdeu o título por causa daquela pataquada lá em Dubai, lá em Abu Dhabi. Sim, é isso. Porque, sim, o Verstappen, ele chegou muito perto disso, mas ele tinha que ter voltado. Não era para ele começar onde ele começou a corrida. Lógico que não. Aquela relargada é um absurdo, assim. E é muito louco porque eu confesso que eu acho que 2021 foi um ano em que o Verstappen teve uma melhor temporada. Ele apelou, bateu, fez tudo. Fez break testing, ele foi sujo, absolutamente sujo com o Lewis. Mas ele foi melhor. Eu acho que naquela temporada ele foi melhor. O que aconteceu é que as últimas 4, 5 corridas, por conta das vezes em que eles bateram em punições que o Verstappen recebeu, as últimas 3, 4 corridas, incluindo aquele final de semana no Brasil, que é a parada mais épica que eu já vi na vida. Na vida. Pra mim, o final de semana do Brasil, 2021, é a coisa mais épica, assim. A mina não aguenta mais. Toda vez que eu tô passando alguma dificuldade, eu tô de mau humor, tô irritado. Do nada eu coloco um resumo dessa corrida, porque é uma parada que me faz lembrar o quanto você tem que lutar mesmo quando tudo tá contra você, né? Que eu não sei se você lembra, mas ele encosta na asa e aí ele é desclassificado da classificação para sprint race, aí larga do fundo da sprint race, depois tem a punição por troca de peça, larga de trás na corrida. Ele passou todos os pilotos daquele final de semana, todos. Foram 25 ultrapassagens ao longo do final de semana, tem 22 carros largando no grid, é uma parada surreal. E ele vence, pega a bandeira do Brasil e tudo mais. E aquela sequência foi mágica.
E o Lewis ia reverter por conta do talento, porque o carro era um absurdo, aquele carro da Mercedes, e ele teve condições de reverter. Mas aquele ano, o Max Verstappen foi melhor. Eu acho que ele foi melhor no todo, no ano todo, no calendário, o Max Verstappen foi melhor. O problema é que na última corrida, quando virou, agora vai ser tudo ou nada, quem vencer daqui sai campeão, foi manipulado. E aí, essa é a treta que é difícil de aceitar, entendeu? Porque se a gente tivesse manipulação lá na corrida do meio da temporada, a gente nem falaria sobre isso. Agora, a manipulação na corrida que decide, pô, como isso que você estava falando, redes sociais, replay, volta, entrevista o Malcolm Masi, entrevista o Lewis Hamilton, o Toto Wolff não quer entrar com a ação. E aí, eu não sei se você lembra, a primeira coisa que o Max Verstappen fala no rádio é I totally deserved it. É tipo, eu mereci isso aqui totalmente. Porque, cara, desculpa, ele sabe que ele foi colocado numa situação que não era pra ele estar. O Carlos Sainz fala no rádio, por que eles estão deixando ele colar no Hamilton e eu também parei no box, eu sou o terceiro e eu não vou poder competir com ele. Então, assim, os caras sabem que aquilo foi manipulado, sabe? E eu acho que isso afetou principalmente o Lewis, porque o Max já era o cara do outro do nada, já era... O Max era um lance meio Senna chegando na McLaren, sabe? Ele contra o Prost já era um cara estabelecido e começou a ver aquele novato maluco que, mano, tudo ou nada, divide curva, se tiver que bater o vai ou racha, e aí o Prost falou, peraí, calma aí, o que esse cara tá fazendo, entendeu? E eu acho que rolou um pouco disso, Max Verstappen realmente era o cara do tudo ou nada, só que ele ganhou força, né? Porque após aquele título que foi manipulado, ele tem sido o melhor piloto todos os anos. Todos os anos. É isso. E o mais impressionante disso é o medo do Leclerc, do Piastri, hoje não mais, porque a McLaren tá com o melhor carro, por conta disso. Mas era assustador o medo que eles tinham do Verstappen. Era assustador. Tipo, o Leclerc, assim, eu não esqueço. Era o Leclerc líder e o Verstappen vindo atrás, ele... O Verstappen tá vindo. Falei, meu, e aí se desesperava. Aí eu batia, ou não sei, dava alguma pane no Leclerc. E aí o Verstappen ganhava a corrida. Falei, mano, não é possível. Falei, ou a Ferrari tem um carro lixo, que não consegue pular reta, não sei. Ou o Verstappen o Leclerc tem medo do Verstappen, não é possível. É uma coisa muito legal, né? De observar no Drive to Survive, que é um motivo pelo qual eu gosto desse tipo de formato. Embora algumas narrativas sejam manipuladas, eu gosto, porque assim a gente descobre ali, por exemplo, quem acompanha de perto Fórmula 1 já sabia. Mas às vezes quem não é tão nerd de Fórmula 1 descobre através desse tipo de reality show como o Drive to Survive. Mas esses caras correm juntos desde o kart. Então, Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen. Então, a verdade é que esses caras estão brigando desde que eles são crianças. E eles sabem que um ou outro ali é o killer instinct mesmo, do assassino, como é o Max Verstappen, e outros querem só ficar de boa. Então, o Lando Norris, por exemplo, ele é um fraco. Ele sempre foi um fraco. Nossa. E ele sempre será um fraco. E ele é um cara pacifista, ele pipoca, ele é um cara tipo, eu não quero discutir. O Max Verstappen joga ele pra fora, ele vai lá, ele perdeu o respeito por mim. Passa 3 corridas, ele vai lá e abraça o Max. Tipo, se percebe que, tipo, alguns deles, como o George Russell, vão bater boca com o Verstappen e vão se odiar, porque ele e o Russell se odeiam, não sentam um perto do outro. Tem umas histórias muito engraçadas de jantares de pilotos, inclusive, que eles ficam sacaneando o Russell, separando cadeira próxima do Verstappen, e ele pega a cadeira e leva para o outro lado, porque ele não senta do lado do Verstappen de jeito nenhum. E tem uma galera que vai tremer, mas assim, o Verstappen tem um lance meio Kobe, meio Senna, é uma galera que, assim, meio Jordan, é uma galera que as pessoas temem. É uma galera que o pessoal é acima do respeito, o cara teme. É um cara que entra num espaço e você não consegue ignorar a presença dele no lugar. Então, assim, eu acho ele um cara profundamente sujo. Mas por todas as vantagens que ele teve nos últimos tempos, com a organização permitindo que ele fizesse o que ele quisesse, muita gente tem pavor desse cara mesmo. E tem mesmo. Eu acho que o Leclerc é um cara que às vezes pipoca com ele. O Lando Norris sempre pipoca. O único que eu ia falar que eu acho que não pipoca, mas por razões muito específicas, é o Oscar Piastri. Que é o cara que divide curva com ele, que bota ele pra fora, que é um cara cerebral. O Piastri é um cara muito engraçado, porque ele parece o Bjorn Borg, que é um cara que era do tênis, e é um cara que não tem emoção, velho. Eu não sei, se você prestar atenção nas entrevistas dele, é tipo, ele é meio Kimi Raikkonen. Pô, hat-trick esse final de semana, pole, vitória, volta mais rápido. Ele, legal. Esse cara meio flat, assim. E eu acho que ele é um cara que... Ele é o único cara que eu vejo batendo de frente com o Verstappen. Então, ou é ele, ou é o Russell. O problema para mim a McLaren atualmente é um melhor carro, mas o Verstappen, além de ter uma confiança nas alturas, é de fato o melhor piloto. Hoje em Silverstone, nós estamos gravando hoje num sábado, que vai ter GP de Silverstone na Inglaterra, fez a pole em cima das duas McLarens com um carro que chegou na sexta não fazendo curva. Tem vários vídeos dele
Gente, que desgraça é isso aqui? O carro parece uma Scania, não faz curva. Duro. Duro, um carro duro. E na Inglaterra tem 2 curvas que a gravidade passa de 4, uma é 3,5 e a outra é 5 gravidades na curva. Imagina o que é isso, é 65 voltas numa curva de 5 gravidades. A Megawatts principalmente, que é a última, antes de chegar ali perto da reta. E aí o cara tira uma volta mágica e faz a pole. Amanhã pode ser que as McLarens ganhem, ou pode ser que as McLarens acompanhem, somando segundo e terceiro, ainda sejam campeãs, porque é isso, né? No final das contas, é somar mais pontos, né? Obviamente que quem vencer mais corridas vai chegar lá competindo. Mas se você ficar ali segundo, terceiro também, tudo bem. A questão para mim começou um rumor fortíssimo de Max Verstappen na Mercedes ano que vem. E isso vai bagunçar o cenário. Isso vai bagunçar muito o cenário. Porque isso obrigaria... Pelo jeito, a Mercedes vai ter um bom carro. Esse cara não ia fazer esse movimento se a Mercedes não tivesse um bom carro para o ano que vem. A McLaren precisa vencer este ano, porque tem o melhor carro desde o ano passado, desde o meio do ano passado, e definitivamente esse ano tem o melhor carro. E se não for Piastri, não vai ser o Lando. Não, é isso. Eu já ia puxar para esse gancho agora. Teve um cara que teve a pachorra de comentar: é o novo Senna e Prost da Fórmula 1. Eu falei, não, pera. Lando e Piastri? Não, peraí. Você está falando isso porque é a McLaren ou porque eles são bons pilotos? Porque não é possível que você está fazendo uma comparação dessa. Primeiro que nunca... Não, pode ter certeza que a McLaren não vai ter o mesmo carro competitivo em 6 anos como o Prost e o Senna teve. E ainda é bom dizer que o Senna muitas vezes pilotou no braço. Então, por favor, não faça uma blasfêmia dessa. Eu vou perguntar, é possível uma rivalidade entre os dois? Porque, assim, eu não vejo maturidade nenhuma no Lando Norris, desculpa. Eu vejo um cara completamente, como você disse, fraco, e um cara muito medroso, que é um cara que vai na coletiva e tem essas pataquadas de querer falar mal de piloto, tudo, desrespeitou, simplesmente foi grosso com o Hamilton lá perto do paddock, ali na parte que tá os vencedores, na salinha de vídeo. Ele se descontrola, completamente desnecessário, e eu acho que não tem maturidade nenhuma. Eu acho que o Piastri é um pouco mais preparado para isso. O que você acha dessa possível rivalidade que possa ter entre os dois? Eu acho duro, né? Porque a McLaren tem esse costume de deixar os seus pilotos brigarem, né? Isso vem desde Jordan. Isso vem desde Senna, com o basquete na cabeça. Isso vem desde Senna e Prost. Passou por Lewis e Alonso. E eu acho que está se repetindo agora. Mesmo quando a McLaren tem um bom carro, ela deixa que seus pilotos briguem entre eles. Isso na Fórmula 1 pode ser prejudicial, porque os construtores você assegura, porque se você tiver o melhor carro, você vai ter ali sempre um segundo, terceiro, uma dobradinha, e isso vai te garantir o título de construtores. Mas o título de pilotos, é preciso que em algum momento você privilegie um deles. Não dá para você largar os caras competindo, eles baterem entre eles se prejudicarem na estratégia de corrida e um Verstappen da vida aí ganhando. Isso foi inclusive o que aconteceu em 2007, quando Alonso e Hamilton brigaram tanto que quem ganhou foi o Kimi. Entendeu? Por 1 ponto. Então, assim, é nisso, inclusive, que Max Verstappen aposta. Quer dizer, o Tsunoda não consegue nem dar suporte pro Max, né? O Tsunoda tá lá Os caras brincam, eu acho o bico, né? Que é o segundo piloto da Red Bull, se ele comprar um anão, o anão cresce, assim. É umas coisas surreais, assim, que acontecem com um cara que é segundo piloto da Red Bull. Então, eu acho que, de fato, o Max vai apostar no racha entre eles, numa rivalidade que se desenvolve entre eles, justamente porque as papaya rules, que é como eles falam, não são cumpridas. Quer dizer, eles competem entre eles e várias vezes eu acho que o Oscar Piastri sim tinha que estar sendo privilegiado. Na Áustria mesmo agora, eu teria feito todo o possível para que o Piastri ganhasse a corrida. E a McLaren fez o contrário. A McLaren posicionou os pitstops deles para que ele saísse sempre com tráfego, evitando que ele disputasse com o Norris. Porque logo no começo da corrida ele até dá uma fritada e quase bate no Norris, porque eles estão disputando ali, tá uma disputa honesta entre eles, e ele frita. Ele frita e aí os caras chamam ele no rádio, falam, ó, esse comportamento é inaceitável. Porque eles já deduziram, cara, se você vai forçar a ponto de quase colidir com o cara, isso não é aceitável, a gente não pode perder ponto por isso. Mas aí você começa a arrumar estratégia de pit stop para que os caras não compitam, e aí você diz, ok, isso não pode acontecer, mas quem é o líder do campeonato? Quem a gente acha que pode ser campeão? Ah, esse cara é o Lando, esse cara é o Norris? Tá bom, então vamos privilegiar esse cara. E eles não fazem isso. Então eu acho que a rivalidade da McLaren vai muito mais nascer do fato deles não privilegiarem ninguém, não elegerem ninguém de fato primeiro piloto, do que uma rivalidade entre os dois. Que o Lando é isso. Quando o Lando chegar confiante no fim de semana, de repente ele vai arrepiar e vai ganhar como ele ganhou na Áustria.
E aí vai ter finais de semana como o do Brasil no ano passado na chuva, que tipo, o Verstappen deu uma aula nele, largando em 14º ganhando a corrida e ele largando em primeiro e chegando em sexto. Então assim, eu não... Porque a largada dele era muito péssima. Não, a largada dele é péssima. O Lando Norris nunca começa na pole e termina a primeira volta na liderança. É uma coisa surreal, assim. Se não é nunca, eu acho que foi uma ou duas vezes só que ele conseguiu largar na pole e terminar a primeira volta em primeiro. Então, assim, eu acho ele um cara fraquíssimo. Não acho que há nenhuma rivalidade entre ele e o Piastri. Eu acho somente que o Webber, né, que é o companheiro do Sebastian Vettel, que é o agente do Piastri, colocou alguma regra de contrato na qual ele não obedece ordem de equipe. Por quê? Já teve situações em que era devolve a posição para o Norris e ele... Sim, eu lembro. Então o que eles fazem é geralmente criar essas estratégias de pit stop que prejudiquem e evitem que eles briguem um com o outro. Porque se deixar na pista, o Piastri vai para cima toda vez e eu acho que o Piastri leva vantagem. O Piastri é mais piloto. Eu não acho que dá para comparar os resultados dos dois e a quantidade de vitórias, porque o Norris dirigiu em McLarens muito piores. Mas ainda assim, como piloto, o Piastri é muito melhor. Nossa. Aí a gente já puxa pro Hamilton na Ferrari. A gente já tem essa questão dessa desorganização por dentro da McLaren, mas eu penso, cara, por que a Ferrari, ela tipo... Parece que a Ferrari, vamos supor, é um time de basquete, só que tipo é o pivô jogando de armador e o armador jogando de pivô e o ala jogando de armador. Eu não sei o que acontece porque a Ferrari é tão péssima nessa organização. Não consegue beneficiar o Leclerc, não conseguia beneficiar o Carlos Sainz e agora o Hamilton tá sofrendo muito e canalizando essa energia para ele de novo. É difícil a Ferrari, né, cara? Eu sempre tenho um tipo de xenofobia, pelo amor de Deus, mas a galera sempre brinca no âmbito da Fórmula 1, os grupos que eu faço parte, a galera que vai pra Interlagos, que a italianada é muito emocionada, né? Eles são muito malucos, né, cara? Tudo é muito... A única época que a Fórmula 1 foi dominada pela Ferrari, nos anos recentes, foi um alemão pilotando, o Jean Todt francês no comando da parada e o inglês Ross Brown também no comando da coisa toda. Ou seja, os italianos estavam lá com a paixão, com a dedicação, entregando a alma deles pela Ferrari, que não é só uma equipe de Fórmula 1, para eles tem uma simbologia muito maior. Mas no comando e no cockpit, gente mais fria, mais preparada para lidar com pressão. E eu acho que, do jeito que está agora, mesmo com o Fred Vasseur e o Lewis ali pilotando, os engenheiros são ruins, os dois engenheiros dos pilotos são muito ruins, as estratégias são péssimas desenvolvidas, a Mercedes deu um aumento para o Bono, né, e o Bono não pôde ir para a Mercedes junto com o Hamilton, teve um aumento, uma promoção, enfim, eles não quiseram deixar o Bono sair, eu acho que o Bono faria uma diferença absurda nas corridas do Hamilton, absurda, então eu acho que na verdade a Ferrari sempre foi muito desorganizada. Sempre foi. Niki Lauda, por exemplo, fez sucesso na Ferrari. Como é que era o Niki Lauda? Um alemão, um austríaco, mano... Que já reclamou do carro na primeira corrida. Que sempre reclamou, que queria o melhor. Então, assim, eu acho que a Ferrari é um lugar muito mítico, as pessoas querem muito estar lá, tem essa aura, mas é um lugar fundamentalmente bagunçado, onde tem muito nepotismo e onde tem pessoas que habitam lugares que elas não deveriam estar, e é uma confusão, é uma coisa muito maluca. Como é que você explica esse engenheiro do Hamilton que deixa o Hamilton no vácuo? Que já prejudicava o Carlos Sainz, sabe? É uma loucura, é uma desorganização tão absurda. E o movimento do Hamilton para a Mercedes, ele é muito ambicioso, mesmo para a Ferrari, quer dizer, ele vai ser embaixador da marca, ele vai desenvolver um esportivo em parceria com a marca. E a gente sabe muito bem que se o desempenho dele na pista for pífio, vai prejudicar todas essas outras estratégias da marca. Então, assim, até de um ponto de vista frio, de números, a gente está vendo um baita desperdício. Então, assim, não é só porque eu gosto do Hamilton ou porque a Ferrari não tá vencendo como poderia vencer. Não, cara, olha o nível de investimento. O salário do Hamilton é uma parada absurda. E tudo que ele vai ser de importância daqui para frente da marca é um desperdício. E não é um desperdício novo. A Ferrari é uma zona, sempre foi. Nossa. E ele é mais uma vítima, quer dizer, eles sepultaram a carreira do Sebastian Vettel. E eu vou te falar, eu tenho poucas dúvidas que o Hamilton corra mais que 2 anos pela Ferrari, tá? De verdade. Eu não acho que ele vai passar de 2 anos na Ferrari, porque, de novo, o Hamilton tem vários outros interesses, ele se interessa por música, por filmes, ele participou da produção do filme da Fórmula 1, ele trabalhou muito perto do Hans Zimmer para a trilha sonora, ele tem produções musicais próprias, de coisas que ele canta, ele compõe, ele toca. Então, assim, ele é o cara mais talentoso, ele é tão bom nas outras coisas quanto ele é Fórmula 1? Não.
Mas o privilégio de você ser tão bom no que você faz e ter tanta grana quanto ele tem, é te permitir ser ruim em outras coisas, se interessar por outras coisas. O Kobe a gente não esperava nada e ele ganhou um Oscar por animação. Então, assim, esses caras também têm outros interesses. E que bom que eles podem explorar esses interesses, entende? Então, eu não acho que o Hamilton vai ficar como o Alonso, por exemplo, correndo numa Aston Martin aos 43 anos, sem chance nenhuma de ganhar nada, sem ganhar uma única corrida desde 2012. Quando o Hamilton passar esses 2 anos de Ferrari, vai falar, cara, daqui eu vou para onde? Para uma Williams, para uma Aston Martin? O que eu vou fazer nesses lugares, sabe? E continuar na Ferrari, e continuar nesse esquema, também não faz sentido para ele. O cara pode ficar velejando com o cachorro, namorando belas mulheres, famosas, indo no Met Gala, quer dizer, ele expandiu a área de atuação dele, ele é muito mais que um piloto de Fórmula 1, sabe? Então eu acho que ele vai fazer uso disso enquanto ele for jovem, bonito, rico, e eu não acho que tem absolutamente nada de errado com isso. A Ferrari não vai dar um carro para ele vencer, ele vai falar, ok, então vou seguir com a minha vida. Nossa, meu, caramba. E eu queria muito que ele ganhasse o título com a Nossa, Ferrari, queria, mas pelo amor de ter sido Deus. muito fenomenal, sabe? Ele ganhando o título com a Ferrari, ganhando, tipo, passando o Schumacher, na onde o Schumacher foi tipo, uma Exato. hegemonia. Ia Seria ser fantástico. épico. Mas é Épico. muito mas é tão triste. Tipo, eu vejo. Cara, eu não esqueço o Hamilton correndo lá e ele falando com o engenheiro dele e o engenheiro não responde. Falei, puta. Cara, ignora. Tem hora que ele fala, gente, eu tô flutuando aqui entre os carros, qual é a nossa estratégia? Por que eu larguei uma posição atrás do Leclerc? Nós estamos na mesma posição que a gente largou. Eu não tô combatendo ninguém, faz 10 voltas que eu tô andando sozinho, cara. O que vocês fizeram na estratégia? E os caras não respondem. O engenheiro do Leclerc pergunta pra ele se ele quer parar. Quer dizer, a gente sabe que os pilotos têm uma certa autonomia e que é uma coisa colaborativa, não é que o engenheiro manda, ele faz. Mas o engenheiro, ele tem com suporte da fábrica, de estatísticas, de meteorológicas, de várias questões que o piloto ali dentro do carro tem de velocidade, de tempo de volta, de como ele está sentindo, se está chovendo, se não está, se a pista escorregadia não está, se o pneu ainda consegue rodar mais um X de volta. Mas é um trabalho conjunto, gente, pelo amor de Deus. O cara que está ali de frente para um computador só faz isso da vida. Engenheiro de corrida. Não sabe as coisas, não sabe por que parou, não sabe porque os caras não estão competindo, não sabe porque parou naquela volta, não sabe se é melhor parar naquela ou na outra, tipo... Nossa. Cara do céu, sabe? Os últimos GPs têm sido um absoluto pesadelo, e é muito difícil, porque eu acho que o Leclerc, de certa forma, se acostumou com essa zona da Ferrari. E o Hamilton veio de uma eficiência muito grande, alemã, de uma empresa, quadrada, bem desenvolvida, e que muita gente não sabe, mas eu acho bacana comentar, né, que a Mercedes ela entrou no lugar da Brown GP. Quem lembra, 2000, quando a Honda faliu e saiu da Fórmula 1, o Ross Brown, que era aquele cara mítico dos anos de Schumacher da Ferrari, vai lá, e que já tinha feito outras coisas antes, mas enfim, aí nessa história recente, adquire a Brown GP por $1, por uma moeda de $1, monta uma equipe, é campeão no primeiro ano de estreia da empresa. O que acontece? A Mercedes vai lá e fala, Val, e pega. Quando a Mercedes vai lá e pega, todos os caras que ela pega são o supra-sumo da coisa toda. Vai Ross Brown, vai o chefe da Williams, hoje em dia era da Mercedes, quer dizer, eles juntam o supra-sumo de todos os profissionais necessários, desde a engenharia, do desenho do carro, a promoção, a engenharia de corrida, Niki Lauda também. Niki Lauda, os caras montaram um Dream Team, entendeu? Então o Hamilton está acostumado com esse ambiente. Ainda mais que o Hamilton chega depois da saída do Schumacher e pega a equipe no início, mas no início promissor, com o Niki Lauda sentado no box. Aí você vai para uma Ferrari que é tipo o show do palhaço Bozo, entendeu? Show de rolo, então, pavoroso. É isso. Eu acho que para ele é mais dolorido, pelo patamar que ele esteve, tanto de conquistas quanto de cultura organizacional, de novo. E ter que lidar com a ausência total, talvez, de uma cultura organizacional, sabe? Bagunça mesmo. Eu vou sair da sua Ferrari que eu vou ficar depressivo aqui. Nossa, só de pensar que tipo, a gente tá gravando num sábado, né? Teve amanhã e vai sair sexto, vai ser a mesma coisa. Aí, tipo, não vai aquela ter corridinha esperando pra chegar em quarto, entendeu? Tipo, Quinto, cara, teve uma corrida recente, foi uma corrida, acho que da Austrália, que acho que tava faltando 6 voltas. E aí choveu. E aí o Hamilton fala, eu tô em terceiro, a gente tá tendo uma oportunidade aqui. Parou de chover. Dá pra eu ir. Falei, não, vem pro box. Falei, não. Nossa, eu quase tá aqui você na TV. Falei, não, arrisca, tem que se ele vai rodar ou não, aí ele assume o risco porque ele faz isso. Mas ele dava pra ele arriscar, dava pra ele ganhar a corrida. Eu falei, não acredito.
Mas é isso, é Ferrari, é essa bagunça aí, entendeu? O torcedor da Ferrari mesmo, galera que gosta, é triste, entendeu? Os caras estão sofrendo, assim, eu participo de alguns grupos de galera que vai pra Interlagos todos os anos, e é de longe a maior torcida, né? No setor G tem bandeirão da Ferrari, cobre a arquibancada inteira. Não, em Você Monza é uma coisa, imagina uma coisa a Monza, pra ver se assustadora. os caras vencem lá, é isso, e aí assim... Eu não sei se ele vai conseguir competir lá, sabe? E é um lugar muito grande, com muito holofote. Lembra que a gente estava falando de NBA. Estar num Lakers é diferente de estar num Thunder. Estar numa Ferrari é muito diferente de estar numa Williams. Até numa Mercedes da vida. Então, assim, o nível de pressão é absurdo. Não sei se o cara vai ficar aguentando esse criticismo, esse hate, para chegar em quarto, quinto no final de semana. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, já deu. Marquinhos, puxando um gancho para um outro assunto aqui, ano passado, a gente teve ano passado talvez a maior rivalidade da música, que foi Drake e Kendrick Lamar. Não sei se você está muito antenado, mas foi uma coisa que, assim, para quem curte hip hop como eu, sim, foi uma coisa tipo, foi uma parada bem caótica, foi bem caótica mesmo. Sim. Assim, você está por dentro dessa situação? Sim, acompanhei. Eu confesso que eu acompanho com certo distanciamento, porque esse lance das D's é uma coisa que vai me cansando um pouco com o tempo. Eu sou velho, né? Então eu lembro de Tupac, Notorious B.I.G., eu lembro de uma galera que se alfineta, né? Tem todo o lance da rivalidade 50 Cent com Ja Rule, por exemplo. Então eu acho legal até o ponto que isso contribui com uma contribuição musical relevante. Com um espetáculo relevante como o Kendrick Lamar fez no Super Bowl, mas só pela treta, assim, tem hora que eu... Ah, tá bom, beleza, tô sabendo. Nossa. Eu me informo, mas eu fico num distanciamento que tô sabendo. Então, Marquinhos, assim, é uma treta que, tipo, durou 10 anos, começou durante 10 anos. Os dois eram amigos. No começo, é uma coisa que você para e pensa, é uma coisa um pouco triste, mas que foi necessário acontecer. Não foi legal como as coisas se estenderam, que foi, assim, eu vou chegar nessa parte, mas no começo, assim, o Drake viu um talento esplêndido no Kendrick Lamar, porque a oportunidade, que o Kendrick Lamar já tinha um talento, e a primeira oportunidade que vem na música, o Drake que dá pro Kendrick Lamar, que é o que o Kendrick aparece no álbum do Drake em 2011, que é o Take Care. E tem um interlúdio ali do Kendrick Lamar. E aí tem essa amizade dos dois. Mas o que acontece? Por que se forma essa rivalidade entre os dois? O Drake é um cara canadense. E o americano é xenofóbico pra caramba. O americano é xenofóbico, é preconceituoso. Tal, eles escondem isso, mas... E já estava tudo encaminhado pro Drake ser um número 1 da música. Já estava tudo encaminhado para isso, porque ele é um cara muito versátil, ele canta, ele rima e tal. E o Kendrick Lamar é um cara do hip hop. Sim. Ele é um MC. Sim. Né? E aí em 2013, o Kendrick participa de uma música chamada Control, que tem a parceria do Big Sean, Big J Eletrônica. E essa música não foi lançada, essa música foi escondida, porque não sei se é por conta de sample ou o Big Sean não autorizou, só que ela acabou vazando. E aí, quando ela vazou na internet, tinha um verso do Kendrick Lamar onde ele ataca uma boa parte ali da cena. E ele ataca o Drake, ataca o J. Cole. Mas é um ataque de forma esportiva. Todo mundo percebeu isso. O J. Cole mesmo colocou no Twitter, falou, cara, se você se sentiu sensível ao ponto de você se sentir mal com esse verso, cara, eu me sentiria mal se não fosse citado. Porque, eu me sentiria mal se fosse citado. Só que o Drake, ele é muito sensível. E não gostou. E aí começa essa coisa de ataques subliminares entre rappers, de aquela coisa de mandar indireta um pro outro e tal. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque é uma coisa bem extensa. E aí em 2023, apesar de ter todos esses ataques um entre o outro, e parece que em 2018 até 2023 acalmou um pouco os ânimos, em 2023 o J. Cole participa do álbum do Drake. E ele faz uma música que é chamada First Person Shooter, que ele fala que o Drake, o Kendrick e ele são os Big Three do hip hop. Que eles são os maiores. Mas aí o J. Cole se coloca como o maior dentre os três. E se você for ouvir muito atentamente em cada verso e tal, o Kendrick era pra participar dessa música, mas ele não aceita. Ele não aceitou. E tem algumas alfinetadas pro Kendrick nessa música, porque ele não aceitou. A galera não prestou atenção nisso, mas tem. Em 2024, o Kendrick responde essa música, First Person Shooter, que é a Like That. E ele fala, não, o maior sou eu.
Eu falei, o maior sou eu, e fala do álbum do Drake, que é o For All the Dogs, que é para todos os seus cachorros, mas o Kendrick faz uma referência, fala, todos os seus cachorros foram enterrados. Eu sou maior. E aí, o Drake ataca o J. Cole ataca o Kendrick depois, primeiro. O J. Cole ataca ele primeiro. Só que aí ele faz a pachorrada de pedir desculpa pro Kendrick Lamar no festival dele. Fala, irmão, peraí, desculpa. Tipo, você, há 10 anos, você fala que você é o único cara que poderia bater de frente, que ninguém poderia bater de frente com você. No momento que você foi colocado à prova, você corre, né, então, não, tudo bem. Ficou entre o Drake e o Kendrick Lamar. E o Drake atacou o Kendrick Lamar numa faixa chamada push-ups, que significa flexões. Tem muitos vídeos do Kendrick fazendo uns exercícios, fazendo as flexões, é uma referência a isso. E aí vem o primeiro erro do Drake, que é, ele lança uma segunda diss, chamada Taylor Made Freestyle. Só que aí ele tem a brilhante ideia de usar a inteligência artificial do Tupac e do Snoop Dogg. Que pra mim foi o primeiro erro dele na música. Eu acho que se ele ficasse só com a push-ups, tava tudo ok. E aí o spoiler do Tupac, da família do Tupac, processou o Drake e falou, ou você tira a música, ou não, por causa que, querendo ou não, a família do Tupac, o spoiler dele, apoia muito o que o Kendrick Lamar faz, porque o Kendrick Lamar tem essa representatividade da costa oeste, e segue muito aqui as ideias do Tupac, né? E aí o Kendrick respondeu com Euforia, que pra mim é a melhor música de todas. E o Kendrick, é muito importante falar dessa música, Euforia, que a Euforia é uma referência à série de Euforia, da HBO, que é produzida pelo Drake. E essa série é feita com menores de idade. Sim. E numa linha, o Kendrick fala assim, nós odiamos as mulheres que você pega, porque elas se confundem como mulheres de verdade. Você sabe o que ele está querendo dizer? Se confundem com mulheres de verdade. E aí, ele responde com uma outra faixa, que é a 616 LA. 616 LA é o quê? 16 de junho, que é o dia que lançou Euforia. 16 de junho é o aniversário do Tupac. E aí ele fala que os caras da gravadora dele da gravadora do Drake, trabalham pra ele, pro Kendrick. E isso quer dizer o quê? Que pessoas da gravadora do Drake estavam passando informações pro Kendrick Lamar. No mesmo dia, cara, foi histórico. No mesmo dia, o Drake respondeu com a Family Matters. E aí, o Drake comete 3 erros. Ele faz uma linha sobre o Kendrick falar sobre ele libertar escravos. Que, cara, pelo amor de Deus, por que você queimou sobre isso? Tipo, é claro que o Drake, ele tentou meio que pegar uma referência do fato do Kendrick ser um ativista. Mas isso é ruim? Isso não deveria ser ruim. Sim. E aí o Drake cita a família do Kendrick. O Kendrick já sabia que o Drake ia citar a família dele. E aí ele fala sobre a esposa do Kendrick ter um filho com o empresário dele. Meu Deus. Sobre o Kendrick bater na esposa dele. Eu lembro dessa história. Então, aí já quando eu ouvi essa música, aí eu falei, aí já começou, aí já virou palhaçada. Virou baixaria. Já não é mais batalha de rap. É uma batalha de rap. E aí, cara, quando eu ouvi essa música, eu achei que o Drake tava com um vencedor, porque foi um tiro bem certeiro. Cara, 20 minutos depois, o Kendrick dropou outra música. Absurdamente, era que não, a Meet the Grams. A Meet the Grams, que acho que é a mais pesada. E nessa música, o Kendrick fala que quer que ele morra. Meu Deus. Quer que ele morra na música. O Kendrick fala de uma filha de 12 anos que o Drake tá escondendo por aí. Pra mim, essa história é mentira, mas eu acho que foi na hora, assim, pegou todo mundo de surpresa. E aí ele fala sobre lembra daquela rima do odeio as mulheres que você pega porque elas se confundem com mulheres de verdade? Aí o Kendrick joga na mesa que o Drake gosta de garotas menores de idade. E aí, o que é muito interessante nisso, Marquinhos? Porque, assim, o Drake, ele tem umas coisas muito estranhas com menores de idade mesmo. Isso é uma coisa que, se você for pesquisar na internet, tem umas coisas muito estranhas. E levantou um debate sobre a questão de violência contra a mulher e a questão de você ter problemas com garotos, ter problemas com garotos menores de idade. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre o Kendrick, que você não acha nada relativo sobre agressões. E você não acha, existem boatos, mas você não acha nada sobre. Mas se você for pesquisar na internet sobre o Drake estar com menor de idade, você acha muita coisa. E é muito estranho.
E é realmente, lá, lembrando que menor de idade lá é menos de 21, É menos né? de 21 anos. É muito estranho. E aí, os caras começaram a puxar umas coisas sobre a Millie Bobby Brown, que é dos Stranger Things, quem não tá muito antenado. E aí, assim, porque a Millie Bobby Brown deu uma entrevista e falou que ela recebe a mensagem do Drake, ela tinha 13 anos, recebia mensagem do Drake sobre namorados. Falei, gente, por que um cara de 30 anos tá mandando mensagem Meu Deus do céu. sobre namorados pra uma garota de 13 anos? Aí, isso que, sabe, isso eu falei, mano, é um bagulho muito sério, porque hoje a treta acabou, mas a gente não tá falando sobre isso. Por que a gente não tá falando sobre isso? Falei assim, mano, isso é muito estranho. E aí, depois ele dropou na Like Us, já enfatizando mais essa questão da pedofilia, da né? pedofilia. Sim. Né? E no final disso tudo, o que acabou vencendo a batalha foi fantástica. Só que, cara, eu queria chegar no ponto com você, Marquinhos, que nem a gente teve o caso do Diddy, que tem toda essa questão de tráfico sexual e tal. E, para pessoas negras, isso eu não sei se o Drake pode ser considerado. Sim, lógico que é. Acho que é considerado como um cara negro. Não é light skin, mas é considerado um cara negro. Light skin mesmo. E ele processou a gravadora por ter deixado com que inflamasse a música na Like Us e para que o mundo inteiro visse ele como um pedófilo, porque as pessoas cantam essa música e as pessoas é uma música dançante e tal, mas a gente está enfatizando que uma pessoa é pedófila naquela música. Sim. Isso é muito sério. Muito sério. E assim, na época da internet agora, Marquinhos, é muito sério que a gente faça acusações assim. Mas como que isso pode acabar com a carreira de um cara? Porque o fato do processo do Drake é por conta disso. Que poderia, possivelmente, acabar com a carreira dele. Apesar do Kendrick não ter apresentado provas nenhuma, tem muita coisa estranha sobre isso do Drake na internet. Né? E assim, Marquinhos, eu queria que você me falasse essa questão com pessoas negras. Da questão de minoridade, quanto que as pessoas precisaram bastante sobre isso. E o quanto que com pessoas negras as pessoas são fortemente pesquisam sobre pra ferrar pessoas negras. Ah, sim, né? Eu acho que o Emicida fala disso em algumas músicas, né? Esse não digo aí. Puta, qual que é o nome? Eu não lembro a letra agora, mas ele fala sobre esse lance de Ícaro, sabe? Eles não aguentam te ver bem, imagina ver você, sabe, feliz e fazendo suas coisas. Eles não gostam realmente que a gente habite esses lugares. E aí eu vou dizer só uma coisa na abertura da minha fala, que o que é errado, ponto. Se o Drake tem relacionamento com meninas menores de idade, isso é errado, ponto. Se o Puff Daddy, por exemplo, os vídeos que eu vi dele batendo na Cassie, por exemplo, aquilo é errado e ponto. A questão que há é que, com certeza, existe um tratamento absolutamente diferente a membros da música ou do esporte, quando eles fazem esse tipo de coisa, e com pessoas brancas é um tratamento absolutamente diferente. Epstein recebeu algumas das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos na ilha dele, todo mundo sabe que era um lugar totalmente obscuro de prostituição, de mulheres dopadas, e o caramba 4... E tudo corre a segredo de justiça, não se divulga, não se tem informação, não se sabe direito quem ia lá, quem não ia, quem fez uso das instalações do Epstein para sexo e tudo mais. Ao passo que o do Puff Daddy, por exemplo, foram divulgados absolutamente todos os detalhes, né? A maluquice do Olho Johnson, enfim, todo o resto da história. Então, assim, poucas coisas rendem mais, principalmente num ponto de vista americano, que a rivalidade entre pessoas pretas, tá? Os filmes de violência entre pessoas pretas nos anos 90, alguns filmes mais assistidos, Boys in the Hood e todos os outros. É como se fosse parte de uma coisa programada, sabe? Como se, por exemplo, eu deixo esses animais se matarem enquanto a gente se entretém com eles, sabe? Sim. Porque, de certa forma, ali numa sociedade que tem que lembrar, os pretos americanos são 14% da população só. Não é como no Brasil, que nós somos 60%, 70% das pessoas. Nos Estados Unidos são 14%. Lembrando que pretos não são considerados pretos, são considerados latinos. Então, se a gente somar a população latina com os pretos, a gente deve ter uns 30%. O resto é uma população majoritariamente branca. Esses caras todos vão usar OVO,
Eles vão ouvir Kendrick Lamar, eles vão ouvir Drake, eles vão ouvir Taylor Swift, tudo na mesma rádio, na mesma sequência do YouTube, porque eles querem extrair o que essa comunidade produz, mas não querem ter que lidar com essas pessoas. Então não é à toa que quando um Trump ascende com um discurso mais conservador, ele junta ao lado dele um monte de bilionários, todos brancos, originários dos mesmos lugares. Então, assim, existe um tratamento diferente, sim. O que é errado. Mas a gente entende que existe um tratamento diferenciado para Kendrick Lamar, para Drake, para Diddy, para várias outras pessoas, do que existe para outros caras brancos que fizeram coisas similares. Pô, o cara do Flash, por exemplo, o cara que fez Flash, não sei se você lembra, que é o cara, o Ezra Miller. Isso, pelo amor de Deus, o Ezra Miller, condenado por violência contra mulher suspeita de estupro, fez o lançamento do filme. Flash. Pelo amor de Deus, entendeu? O Jonathan Majors, numa coisa que a mina retirou a queixa, foi tirado de todos os outros projetos de filmes que ele tava, que era o cara que fez o Creed 3, que ele é o rival do Michael B. Jordan. Então, assim, o tratamento é diferente, sim. E é por isso que sobre caras pretos existe uma pressão muito maior, porque o cara sabe que o mínimo erro vai custar. O Denzel Washington falou isso sobre o Will Smith, quando o Will Smith deu o tapão no Chris Rock. Ele falou que quando você tá no seu auge é quando o diabo te tenta. Porque basta isso para você cair. O cara tá construindo a carreira desde os anos 80, por conta do dia que ele perdeu a cabeça enfiando a mão no Chris Rock, ele foi expulso da academia. Netflix estava produzindo biografia dele, parou de produzir. E o cara teve que fazer toda uma repaginação de imagem para sair desse buraco da relação com a mulher dele, que é doentia, para se reerguer. Tem esse ponto também que para Exato. É um absurdo. Então é isso. É só um lugar da gente, às vezes, na internet, ou quando a gente trata, a gente coloca as pessoas muito numa vitrine, num pedestal. E na hora de tacar pedra, as pessoas tacam pedras diferentes em vitrines diferentes. Então eu acho que é isso, sabe? Não acho que a relação do Will Smith era boa com a mulher dele só porque ele era preto, a gente tem que aceitar. Não, é uma relação bizarra. Da mesma forma como se o Drake se relacionou com menores de idade, ele tem que ser investigado por isso. Se o Kendrick Lamar efetivamente agrediu a mina dele, isso precisa ser investigado. Isso precisa ser endereçado, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Mas sim, a forma como a mídia trata como espetáculo é muito diferente. Então, esse é um dos motivos pelo qual é tão, para mim, absurdo quando você vê um cara como o LeBron James estar no spotlight há tanto tempo e você não tem um ar para falar do cara. Porque só de profissional ele vai para a 23ª temporada. É isso. Então, 23ª temporada como profissional, sendo chamado de novo Jordan desde que ele tem 14, 15 anos, o cara tá prestes a fazer 44 e você não tem nada para falar do cara. E é muito difícil viver numa régua tão apertada, porque tem muita gente que, seja pela formação familiar inadequada, por personalidade, vai cometer erros e esses erros vão ser punidos, porque não tem a menor dúvida que, assim, a NBA protege muito seus jogadores, tem vários casos de violência e coisas erradas que a NBA olha pro outro lado, mas um cara como Anthony Edwards, por exemplo, se fizer alguma coisa efetivamente grave, atropelar, por exemplo, e matar pessoas um dia bêbado, ele vai ser duramente punido por isso. Muito diferente de alguns outros casos que já passaram por situações semelhantes. Então... Se você for cobrir isso, foi o que aconteceu com o Joe Jones. Que tava tendo um problema com droga, bateu no carro da moça, a moça tava grávida, se não me engano, fugiu do local e aí... Não, é isso. O cara faz merda, vai ser punido, não tem jeito. É só que a forma como a mídia vai tratar o espetáculo é diferente. Então precisa ter um cuidado redobrado. Não adianta, entendeu? É que eu acho que tem gente que vai fazer algumas coisas com maestria e dominar a própria narrativa, que eu acho que isso é fundamental. Assumir controle sobre a própria narrativa e não ser uma vítima da mídia. Eu acho que isso o Kendrick foi gênio. O show do Super Bowl é o ápice do golpe, do nocaute final no Drake. Exatamente. Porque é uma história muito bem contada ao longo de toda a troca das Ds, a rivalidade toda, e aí ele chega no maior palco para americanos, que é o Super Bowl, e ele performa com a ex-mina do cara dançando, que não é qualquer ex-mina, é a maior tenista de todos os tempos, fazendo seal walk, todos os signos culturais que tem ali da costa oeste. Então, assim, quando o cara assume o controle da narrativa, eu ainda acho que é melhor. Mas, de fato, vai ser julgado diferente. E ponto. Então, até hoje não teve nada tão sério em cima dele, de acusações e tudo. Mas poderia ter sido um golpe muito perigoso, porque, querendo ou não, assim, com o tempo, você percebe a gravadora assim, a gravadora em flor. A gravadora em flor. Porque quem ganha é sempre o empresário. Toda vez que eu falo, é um esforço muito consciente que a gente tem que fazer para não odiar o jogador, odiar o jogo. Se você tiver que odiar alguém, odeie o jogo.
Porque, porra, as minas do OnlyFans estão ganhando milhões por ano. Bichão, o dono do OnlyFans não ia pagar para elas mais do que ele ganha. Da mesma forma como o Barcelona não paga mais ao Neymar ou ao Messi do que ele retira como lucro para si próprio. Receita. Então a gravadora tá ali com um bando de gente que só preenche planilha de Excel, lucrando com o talento e a qualidade profissional de caras como o Drake, Drake, e com a briga entre eles, entendeu? A rivalidade entre esses caras também faz com que o rap também volte para um lugar de destaque que talvez não tivesse tido se não fosse essa discussão, Sim, entendeu? Pra você ter uma ideia, foi, assim, a rivalidade dos dois foi acho que o tema mais falado no ano. Porque o Drake é o maior artista da atualidade, por conta dos números e tudo, e o Kendrick é o maior rapper da atualidade. Então, tipo, todo mundo comentava. No dia que esses dois foram colocados a provas pra saber quem que é quem, todo mundo comentava. Aliás, isso é uma coisa boa que eu queria saber de você. Porque quando começou essa treta toda, eu lembro de a primeira coisa que eu refleti foi, cara, mas eu não acho que o Drake é do rap, ele é um cara do pop, ele é um artista. Ele, como um Kanye West, produz roupa, produz música, produz tendência de comportamento, mas fundamentalmente no rap eu nunca achei que ele fosse. E aí... Então, muito importante você falar disso, porque eu lembro que eu tava assistindo o programa do Drink Champs. O Drink Champs é um programa do Nor, um rapper, que traz vários rappers ali na mesa, e o Nelly falou uma coisa muito, muito legal. Falou, cara, o Drake ele é um cara canadense. O Kendrick, ele cresceu em Compton. O Drake, ele fazia o Degrassi, que era uma malhação de lá do Canadá. Então, tipo, o Drake, ele não, quando ele começou a fazer a música dele, ele não é um cara de vivência de hip hop. Ele fazia rap, mas os raps dele não eram de vivência de hip hop. Depois de um tempo, ele percebeu o nicho que ele tinha que entrar, ele começou a cantar junto, e o Kendrick não. O Kendrick é um MC de hip hop, ele é do hip hop. Ele cresceu em Compton, na época da epidemia de crack ali nos anos 80, época do Rodney King, o Jay Simpson ele cresceu nessa época, onde os períodos das gangues era caótico, e ele teve uma vivência diferente. O Drake não teve essa vivência do hip hop. E o Drake é um rapper quando ele quer ser. O Kendrick é um rapper. O Drake é um rapper quando ele quer ser. Por isso que na Not Like Us, o Kendrick chama ele de colonizador. Porque os colonizadores falavam, quando um colonizador na época da escravidão falava, um cara que queria dinheiro, ia lá na África, pegava os escravos, falava, pega os algodão pra mim, que eu vou fazer isso aqui, fazer tecido e preciso de vocês. O Drake, ele é o Kendrick coloca como um cara colonizador, porque é um cara que vai pra meca de hip hop, que é Atlanta, pega os caras de Atlanta, usa os caras de Atlanta pra se consolidar ali no hip hop, depois volta pro Canadá como se nada tivesse acontecido. Então, tipo, o Drake, ele é um cara músico, mas ele é um rapper quando ele quer ser rapper. Por exemplo, agora, ele tá fazendo um novo álbum agora. Ele tá fazendo um álbum de rap. Porque ele perdeu a batalha, ele quer mostrar para as pessoas agora que então, eu sou um rapper também. A música que ele fez pro Kendrick, que é Family Matters, eu acho que foi a melhor música que ele fez na vida dele. Foi a melhor música que ele fez na vida dele. Ele deu a vida por aquela música. Ele só não esperava que o Kendrick fosse ter uma estratégia melhor do que a dele. Mas foi naquele momento ali que ele foi um rapper. Mas ele não é um rapper. Ele é um cara que é músico, que entra nesse nicho porque ele sabe fazer. Então, mesmo o maior erro dele ter sido degladiar com o Kendrick no ambiente do Kendrick. No ambiente do Kendrick. Todo mundo fala. Falei, o problema do Drake de ter perdido, que ele ficou com o Kendrick, que é um MC. Ele é do hip hop. Ele vive isso. Ele viveu isso. Desde o Drake, ele não viveu isso. Ele não cresceu na quebrada. Ele não foi um cara que sofreu. O Nelly fala, falei, cara, o Drake fala que cresceu com a mãe e com o pai dele em casa, numa casa grande. Falei, eu não cresci com a minha mãe, eu não cresci com a minha mãe. A gente cresceu na pobreza. A gente que é rapper assim, a gente cresceu de outro ponto. Mas isso que incomoda os outros rappers, porque o Drake não é rapper, mas ele é o número 1. E ele é canadense. Entendi. Existe. O americano eles são xenofóbicos. Tanto que ele já, pra mim, um amigo meu falou, já me deu um salve nele, o Drake já entrou perdendo. Porque era o Drake contra todo mundo. Não era só o Kendrick atacando o Drake, era todo mundo atacando. Era o A$AP Rocky, Rick Ross, o The Weeknd, todo mundo atacando ele. E aí era ele sozinho. Só que aí ele canalizou mais no Kendrick a situação, porque os outros caras vão responder. Mas não dá pra você brigar com o Kendrick porque ele é um MC, ele é um rapper. Ele é um rapper de verdade. Sim. E é muito louco isso, né? Eu sempre converso com algumas pessoas sobre como é difícil
principalmente para produções culturais que dependem de um determinado ambiente, sobreviver com força. O que eu quero dizer com isso? O Mano Brown, por exemplo, falava de coisas nos anos 80, 90, que talvez seja difícil para ele falar disso agora. Porque não é mais a realidade que ele vivia. Exatamente. O fundão do Capão não é o lugar onde o Mano Brown vive diariamente há muitos anos. Depois que o cara cresce na vida e tá tudo certo com isso. Fez grana, foi morar na Vila Madalena, teve oportunidade de ser eleito Homem do Ano pela GQ, frequenta lugares de efervescência cultural. Ele não perde a essência dele, mas ele passa a habitar outros ambientes com outras pessoas. Não é mais aquela vivência do fundão ali, dos perrengues, de não ter grana, de cadeia, não é o mesmo lugar. E eu sempre fico pensando que, diferente de uma música eletrônica, qualquer outra coisa que é fruto de um algoritmo, ou de um. Não digo que toda música eletrônica é fruto de algoritmo, mas assim, quer dizer, está muito mais conectado com a festa do que com uma determinada vivência mais realista, mais pé no chão, sabe? Então, Sim. da mesma forma como o forró para o Nordeste carrega uma herança histórica, o pé de serra feito lá, que é diferente do forró universitário que é feito aqui, e o sertanejo universitário, a diferença do sertanejo que era realmente fruto de uma região e de uma situação de seca, de interior, de cerrado. Do agro. A relação com o agro atual, por exemplo, que altera absolutamente a relação com a música. Então, assim, eu acho que a produção cultural é muito, assim como as pessoas, fruto do meio também, né? Não é somente, mas também do meio. Eu sempre fico imaginando a dificuldade que deve ser para rappers, principalmente, que são caras que num dia estão numa situação horrorosa em Compton, ali onde cresceu Venus Williams, onde cresceu Serena Williams, horroroso, numa parte horrorosa de Los Angeles, quer dizer, num lugar que todo mundo quer estar, que é Los Angeles, mas na pior parte desse lugar onde todo mundo quer estar. Sim. E aí, de repente, passa 6 meses, 1 ano, ou 10 anos, o cara explode como um Kendrick, e aí ele, mano, explode de ganhar dinheiro num nível tão absurdo que isso modifica tudo que ele conhece como vida, né? Quer dizer, ele não passa mais dificuldade, ele não tá vendo mais tiroteio, ele não tá mais... E como que ele não perde essa conexão para continuar produzindo algo que seja relevante? Eu acho que, no fundo, essa treta até alimenta os caras para que eles continuem tendo essa força para produzir, sabe? Sim, sim. E o Drake não vai ter como competir com isso. Não tem, exatamente. Mas o problema é que, assim, o que atrapalhou muito essa briga deles foi a gente mesmo, foi a gente que é fã. Porque não tem problema, você pode ser fã do Drake, você pode ser fã do Kendrick, tal, mas a gente precisa olhar um todo da situação. Tipo, gente, que nem hoje. Hoje eu acho que o Kendrick tá insuportável com isso, eu não aguento mais ouvir Malaicas. Eu não aguento mais ouvir Euforia. Ele canta nos shows. Eu falei, caraca, ele precisa virar essa página. Só que ele tem que cantar, porque foi uma coisa que estourou, ele precisa ver disso. E o Drake é um cara que não consegue superar isso. Tudo bem, ele perdeu pro melhor cara, porque ele queria ganhar muito desse pra se provar que era melhor que o Drake. E assim, o fã, falei, você pode dizer que o Drake venceu, mas a gente não pode dizer que ele não cometeu erros, como o Kendrick também não cometeu erros também. E por isso ficou uma coisa tão chata. Eu já não aguento mais falar disso. Falei, cara, não consigo mais falar disso. Não consigo. O Drake lançou uma música ontem e já deu uma dor direto pro Kendrick de novo. Tá falando pro meu amigo falar, vamos usar de novo. Meu Deus do céu. Here we go again. É um meme do CJ no San Andreas. Sim, meu Deus do céu. E no ponto que você tinha falado dessa questão de que ser em Compton, DeMar DeRozan era de Compton. Uhum. Que o DeMar DeRozan, o Aaron Afalo, que jogou no Denver. Foi uma analogia legal, foi importante você ter falado disso. Então, é porque eu acho que realmente você é muito fruto do seu ambiente, então tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você quer alcançar, e eu imagino que alcançar esse sucesso e essa coisa toda com 30 e poucos, deve ser duro para você se reerguer e refazer tudo aquilo que você pensa, a forma como você vê, a forma como você atua. O DeMar DeRozan mesmo é um cara que tem sérios problemas psicológicos, né? E eu imagino que isso com certeza tem razões de infância, adolescência, a forma como ele se estabelece. Ele diz que tem dificuldade de fazer vínculo com os caras em volta. Então, assim, para mim é um aspecto muito importante, né? Porque eu acho que quando você faz uma coisa muito genuína, de novo, foi o papo que eu tive com o Chico Felitti há dias atrás,
E é um papo que eu acho que a gente super cabe nisso que a gente tá falando de Kendrick Lamar, de Drake, de esportista. Quer dizer, aquilo que você comunica tem que vir muito de dentro, tem que ser muito genuíno seu, não pode ser fabricado, porque aquilo vai te realmente conectar com gente que vibra aquela mesma coisa, que vai se identificar com você, com a sua história. Então, obviamente, é isso. O Drake já entra perdendo, porque o Kendrick vai contar histórias que se relacionam com todo mundo que consome o mundo do rap, que é esse universo de cultura marginal, é uma galera americana, tem as próprias heranças, as próprias ideias. O Drake não foi um cara que passou tantas dificuldades, ele traz uma outra herança, uma outra carga para a música dele, e eu acho que é muito louco isso, porque no final das contas, eu acho que são batalhas que marcam a história, são tretas que vão permanecer icônicas durante muito tempo, mas é como esses caras seguem se reinventando para fazer um conteúdo, uma música, um filme, uma série que seja relevante e seguir adiante, porque senão eles vão cair no esgotamento. Isso é uma parte que eu concordo muito com vocês. A gente teve esse papo antes de começar a gravar aqui. Sim. A internet gira muito em torno do esgotamento. E se esses caras permanecerem nessa vibe de brigar e falar disso, daqui 5 anos ninguém vai mais nem querer ouvir as músicas, porque vai cansar num nível como a gente cansa das músicas do TikTok. Você abre o TikTok, começa a música e fala, passa, você nem vê o que era o conteúdo, você não aguenta mais ver aquela música. Eu acho que No Like Us é uma dessas, que é muito boa. Teve um momento icônico no Super Bowl, mas se continuar tocando nos 5 anos e o tema for o mesmo, eles passarem mais um ano nessa história, vai cansar. Vai cansar. Pô, porque nem teve a briga do Ja Rule com o 50 Cent, a gente não tinha as redes. Mas foi uma briga que durou, foi extensa, mas teve uma pausa. Uhum. A briga dos dois dura até hoje, mas era uma briga tipo de maturidade. Um fica dando alfinetada no Twitter com tudo no outro. Não era tanto das músicas. Não era tanto das músicas. E, tipo, isso, ok. Agora, como a gente tem essa questão da internet e a gente tem os fãs que eu não sei, essa questão do fã de querer viver a vida do artista, de querer, parece que ele tá adentrado na vida daquele cara, de ao ponto de proteger ele a todo custo, eu acho que isso atrapalhou muito, isso atrapalhou bastante. No começo, a briga dos dois foi fenomenal. Com 2, 4, 5 meses, falei, gente, não. Falei, não. Aí eu parei de fazer conteúdo, falei, não dá. É muito difícil, né? Porque como você se ensinou a produzir conteúdo, você tem que ter uma visão imparcial para conseguir enxergar o que cada um deles faz de bom, né? E eu acho que hoje em dia é uma sede muito grande por pertencimento. E aí quando o cara se identifica com um, ele quer agarrar naquilo até o fim, vai brigar por aquilo até o fim, mesmo que não faça sentido, porque eu já tô aqui comprometido. É como ser um Swift, por exemplo, que os fãs da Taylor Swift, entendeu? E você falar mal da Taylor, ou falar mal de Lady Gaga, ou falar mal de Beyoncé. Exatamente. Tem o caso icônico brasileiro, que é o lance do Everaldo Marques, que falou no Super Bowl que a Lady Gaga era ridícula, e isso é uma parada que ele tem quando ele fala que é ridículo de espetacular, é ridículo de não tenho palavras pra isso, e aí acabou o show dela, e ele falou, você é ridícula, e todo mundo que já acompanha o Everaldo Marques sabia que ele tava falando bem. Ele, por exemplo, odiou o show do Justin Timberlake, que gostou muito do dela, e não vai dizer isso na transmissão, mas a gente consegue saber quando eles gostam e quando eles não gostam. Ele falou que ela era ridícula de tão bom que foi o show dela. Os fãs não entenderam, eles falaram, quem é esse hétero pra falar mal da Lady Gaga, e iniciou uma revolta na qual o Everaldo ficou dias dando entrevista para vários portais explicando que ridículo era um elogio, que era uma coisa que a americana costuma usar e que ele tinha usado porque ela foi ridiculamente boa no que ela fez, que o show dela foi incrível. Então é uma absoluta loucura, porque quem não tem contexto começa uma batalha que nunca em momento algum passaram a pensar, peraí, por que esse cara falou isso? Porque se tivesse digitado Everaldo e ridículo, teria achado 1 milhão de narrações dele falando que o LeBron era ridículo, que o Stephen Curry era ridículo, que o KD era ridículo, e ele não estava ofendendo ninguém. Mas é isso, esse é um dever de quem produz conteúdo, não é um dever de quem consome. E aí quem consome tá nem aí, quer engajar, e quem vive de engajamento quer mais do que a treta continue e segue o jogo. Sensacional, Marquinhos, obrigado. Nada, que isso. Prazerzaço, cara. Verdade, mano, sempre bom conversar contigo. Imagina. O estúdio aqui, tô com o João aqui do lado. O João vai fazer um negócio diferente no estúdio dele. Vai ter esse estúdio, vai ter um outro. No outro eu vou te chamar também, com certeza. Bora. É muito importante ter você aqui sempre. Que é isso. Como eu falo, você é um dos caras que me inspiram muito. Sempre vou estar trocando essa ideia com você, de estar clareando essas coisas, de ter a sua opinião, de ter essas suas ideias aqui.
É muito legal, muito importante pra mim. E é isso, Marquinhos. Brigadão de tamo novo. junto. É isso. Eu que agradeço, Certo. cara. Agradeço mesmo, de verdade. Às vezes eu brinco até com meio palestrinha que eu vou explicando, dando contexto, mas acho que é por conta da idade mesmo, porque acho que essa conexão é fundamental para que eu mantenha também o meu. Ao incentivar você a fazer as suas coisas, eu também me senti incentivado a voltar e me reconectar. Então, putz, essa troca é fundamental. Obrigado mesmo. Sensacional, eu que agradeço de verdade. Gente, vai ficar por aqui. Estamos de volta. Estamos de volta em breve com mais episódios aí, viu? Muito obrigado por quem acompanhou. Tchau, tchau.